A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não tem maturidade para não surtar imaginando o Rabicho trocando as fraldas do bebê Voldemort, não escute esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o primeiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a Casa dos Riddle. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe que o Rabicho daria sua mão direita por Voldemort, volte só depois de ter lido tudinho, hein? Eu sou o Junior Code, que tenho uma perna dura e uma intensa aversão a ajuntamentos e barulhos. E hoje estou aqui com Tamires Garcia, que, tirando o fato dela estar morta, parece gozar de plena saúde. Que bom, amiga, estou feliz por você. Pois é, você vê, menino. De repente estou morta, mas passo bem. E aqui com a gente também está ela, Larissa Andrioli, que adora ir pro barzinho, espalhar boatos e discutir matanças. Ai, gente, que saudade. Vem vacina, por favor. Não posso esperar pra fazer isso de novo. De preferência, não discutir matança, né, gente? Ir pro bar falar mal dos outros. E hoje a gente tá aqui, né, novamente, juntos, né, eu e a Lari da Sonserina. Estamos aqui com a Tami, que é da Corvinal, a grande vencedora do nosso show do Galeão. Sim. Tem dedo da Tamires nisso, né, Lari? Com certeza. Com certeza, ela que eliminou obviamente, a gente, inclusive. Mas a Corvinal é a melhor casa, né, gente? Foi merecidíssimo. Então, agora que a gente acabou o terceiro livro, né, a gente tá entrando no novo livro, Cálice de Fogo, o primeiro capítulo. Estão empolgadas? Eu mal podia esperar pra começar esse livro, gente. Eu também. Eu vou confessar que eu gosto muito de Prisioneiro, então eu fiquei um pouco chateada que ele acabou-se. Mas agora, daqui pra frente é só amor, né? Só melhora essa saga. É verdade. Ai, muito demais. Eu tava relendo o quarto livro inteiro antes de começar a gravar. Eu tô, assim, muito empolgado. Esse livro é maravilhoso. Eu gosto muito desse livro também. Então, pra começar esse livro maravilhoso, nessa nossa discussão do capítulo, hoje a gente tem uma discussão cheia de assuntos, como, por exemplo, velhos reclusos, gente fofoqueira, cobras enormes e assassinatos de trouxas. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/o-grupo-elefante. Então, estão prontos pra gente começar o nosso primeiro duelo de resumos deste livro? Tinha esquecido disso. Que merda. Pois é, amiga, né? Pega no pulo, pega desprevenida, vamos ver o que vai acontecer. Porque nesse bloco do nosso episódio, 2 participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo, né? Com a frase que você escolher. Você vai ter o direito de começar a nossa discussão, olha só que maravilha. Quem vai ganhar vai ser a pessoa que fizer o melhor resumo, ou quem chegar mais longe. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Eu não sei se... Eu não acho que eu serei capaz de fazer nenhum dos dois. Ô, amiga, confio no seu potencial. Você consegue. Você é uma vencedora. Vai, Corvinal. Hoje, novamente, temos Corvinal contra a Sonserina. Você vai querer par ou ímpar, Tami, já que sua casa venceu a nossa última competição? Eu quero ímpar. E deu que é ímpar. Essa Corvinal veio com tudo mesmo, não é mesmo? Tô começando a achar que tá rolando algum favorecimento aí. Eu Deve acho ser os que astros. com 2 Sonserina aqui não dá pra... Mas o Code... Eu tô desfavorecida, inclusive. O Code já assumiu que ele é 40% Corvinal. Eu tô começando a achar Corvinal disfarçado, que essa porcentagem é mais alta. Será? Vamos descobrir então agora quando eu for deliberar, né? Quem fez o melhor resumo. Você vai querer começar ou vai pedir pra Lari começar também? Eu acho melhor a Lari começar pra ela apresentar o mundo que a Sonserina tem de melhor. Não sei por que eu falei essa frase, ela veio, desculpa. Temos preconceito, né? Tô acostumada. Por que preconceito? Mó bonita a frase, pô. É porque ela pode ser lida de forma irônica, né, Tami? Ai, vocês, tá vendo? Vocês não. Tô aqui querendo ser legal com os Sonserinos e as pessoas condenando nós. Nossa, imagina se ela não tivesse querendo ser legal, né?
É complicado, mas tudo Lara, bem. o que você acha da gente usar uma maldição? Ok. O que você acha da gente combater o preconceito contra Sonserino caindo dentro do estereótipo Sonserino? Então a gente venceu o preconceito matando os amiguinhos pra eles verem que é bom pra tosse. Ninguém mandou mexer com a gente. Punitivismo, gente. Esse podcast não cria punitivistas. Então, né, vamos chega de lenga-lenga e vamos lá. Larissa Andrioli, Ai, Deus. esteja preparada para defender a Sonserina, fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Casa dos Riddle em 3, 2... Pera aí rapidinho que eu vou pegar o timer que eu esqueci. Que merda, eu já tava... Em 3, 2, 1. Valendo. Nesse capítulo a gente conhece a história da família do Voldemort e a gente fica sabendo da casa lá onde o pai dele morava, e aí a gente sabe que ele matou o pai e os avós. A gente vê o Franco, que é um cara que trabalhava lá e que ele chega e escuta o Voldemort falando dos planos dele, né? O Voldemort tá voltando à vida e tem um plano pra pegar o Harry lá em Hogwarts, e aí ele matou a Berta e a gente descobre que tem a Nagini lá. E é isso. Acabou! Quase que ela chega no finalzinho, Arrasou. minha gente. Arrasou, eu achei uma ótima performance. E aí, Tami, como você gosta disso, querida? Vamos ver, não é mesmo? Como a minha ver. ansiedade lida com isso. Então você vai fazer um resumo de 30 segundos do primeiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2, 1... Agora. Começa 50 anos antes com o pessoal falando assim: ah, então morreu os Riddle lá, mas ele não sabe se eles morreram porque eles estão vivos e saudáveis, mas estão mortos, o que aconteceu? Aí acusaram o Franco e falaram: então foi esse cara aí, que só pode ter sido ele. Mas ele não foi embora porque ele não pôde ser acusado, porque né, não tinha assassinato nenhum. E aí ele ficou morando lá, e aí apareceu de repente um brother falando várias coisas de bruxo e várias coisas, e o Franco falou: qual é desse brother? E aí o brother falou assim: ah, para cadabra. E aí morreu o Franco. Acabou! Acabou bem no Morreu Franco. Ai, Lari, Eu esqueci Lari, da Lari. Nagini. Ai, meu Deus. Então, né? Se eu der a vitória pra Corvinal agora, eu vou ser, né, desprezado por todos os Sonserinos, né? Mais uma vez. Uhum. Então, assim, pela minha reputação, embora eu tenha achado o da Tami melhor... Olha só, o nome disso é clubismo. Eu tô brincando, a vitória vai pra Corvinal sim, porque eu acho que a Tami foi maravilhosa, apesar da Sonserina, quer dizer, da Lari ter sido também muito boa, mas a Tami teve humor, ela chegou no final, bem no finalzinho, eu fiquei aqui, sabe, com a minha perna tremendo eu estava muito investido. Então é isso aí, Tami, parabéns pela sua vitória. Eu acho que o que enriquece o resumo da Tami é que ela adiciona um vocabulário todo próprio, sabe? Que é uma mistura de São Paulo com... Meu Deus, o que tá acontecendo? É o vocabulário da loucura. É incrível. É o vocabulário do... Como que eu vou resumir em 30 segundos um conceito? Aí você, entendeu? Conceitua. Uhum. Acontece vários bagulho com o irmão, né? É isso. Eu vou levar como respeitosas os comentários de vocês com a minha loucura pra fazer resumos. Não, mas eu acho incrível. Eu tava ouvindo você resumir e eu tava pensando sobre isso, assim. Ok. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Somos apresentados à história dos misteriosos assassinatos na Casa dos Riddle, ocorridos há mais ou menos 50 anos, e sobre os rumores e como Franco Bryce foi acusado, porém solto por falta de provas. No presente, Franco vai até o cômodo da casa onde estão Rabicho e Voldemort e escuta partes dos planos do Lorde das Trevas e é morto por ele. E então, irmão, qual é o bagulho que você vai escolher pra gente começar a nossa discussão de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Tami? Tá com Não você. fala assim que daí eu já começo a entrar na vibe. Ok, a gente vai falar então sobre... Calma, me deixa me acalmar. Calma. Bom, então, como a gente vai iniciar, né, um livro e... A gente inicia até por depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas um capítulo que é bem incomum, que é um capítulo que não é da perspectiva do Harry, então
enfim, completamente diferente do que a gente tá acostumado até agora. Eu queria saber quais eram as expectativas de vocês quando vocês leram esse capítulo a primeira vez. Enfim, começaram esse livro. Como que vocês estavam se sentindo sobre isso? Eu vou responder primeiro porque acho que a resposta da Lari vai ser mais interessante. A gente pode deixar dela pro final. Provavelmente não. Mas Porque eu li os livros de Harry Potter numa ordem absolutamente louca e que não faz o menor sentido. Eu lembro que o primeiro livro de Harry Potter que eu li foi A Ordem da Fênix, depois que já tinham saído, acho que os 4 primeiros filmes. E inclusive os próprios filmes também, eu tinha assistido eles todos fora de ordem. Então, tipo, eu acredito que eu tenha lido esse livro depois de já ter visto o filme, né? Então, minhas expectativas não eram muito, sei lá, muito claras, assim. Tipo, não tinha acabado de acontecer alguma coisa que eu tava esperando a continuação. E eu queria muito poder ter a oportunidade de ter acompanhado as coisas de forma mais cronológica. Eu não tinha tanto apego aos personagens de Harry Potter e mais ao mundo, justamente talvez por essa forma mais aleatória que eu acompanhei a saga inicialmente. E eu queria poder, tipo, ter terminado o terceiro livro imaginando o que vai acontecer agora. Daí você meio que já tinha spoilers, assim, quando você lia, né? Você já sabia mais ou menos como ia ser. E sempre depois, assim, a gente... Não era, spoiler não era uma coisa que as pessoas, tipo, tinham tanto medo antigamente. E quando a gente ia comentar algum filme, algum livro, sempre o pessoal já dizia o que acontecia antes. Você já sabia meio que quais eram os pontos principais da história. Mas vocês tiveram a oportunidade de acompanhar cronologicamente? Leram antes de ver os filmes? Então, eu li. Então, se a história da Lari é a melhor... Não, a minha não é não, tá, gente? Vocês estão criando uma expectativa pra uma coisa que simplesmente não Falando em expectativas, né? Pode contar a sua história primeiro, Tami, mas a minha não é interessante. Porque vocês vão criar uma expectativa no ouvinte e aí ele vai ficar frustrado, entendeu? Não, a minha é bem engraçada, assim, porque... Eu tinha lido, então, os 3 primeiros livros mesmo. Foi o primeiro que eu tava acompanhando lançar. E ainda era, né, tempos pré-internet. Então, assim, o livro saiu lá na Inglaterra. E aí tinha que esperar o livro sair em português. E aí uma amiga minha do colégio comprou o livro em português de Portugal, que ia chegar em 40 dias. Então tava isso rolando, assim. E aí, o Carrefour lançou o primeiro capítulo como um concurso cultural. E então você tinha que ler o primeiro capítulo. É a melhor história. A gente tinha que ler o primeiro capítulo e escrever o que a gente achava que acontecia no segundo. E eu pensei, que ótimo, vou poder ler o primeiro capítulo. E aí você lê e não fala nada da história, né? Assim, querendo ou não, foi uma boa jogada deles, porque é um capítulo que não corresponde, não dá spoiler nenhum de nada. E aí, então, eu li já criando o que seria, Criança Amaldiçoada. Não, mentira. Eu escrevi você criou a Criança Amaldiçoada? Era uma história de uma menina que era transferida pra Hogwarts, que era... ela vinha pro 7º ano, ela era mais velha, assim, o nome dela era... Delphi. Não era Delphi, mas era uma coisa, tipo, muito enigmática, assim. E aí descobria-se no final que ela era filha do Voldemort, que tava lá pra pegar o Harry. Gente, sensacional. E o nome da fanfic era Harry Potter e a Pedra de Rudik, que é Rude-Ick, que é Key Door, ao contrário, que era como eu achava que você falava chave de portal em inglês. Gente, que era a chave de portal que ia fazer a menina levar o Harry embora com ela. Gente. Então, minhas expectativas estavam muito bizarras pra esse capítulo. Pra esse livro, aliás. Foi assim que Criança Amaldiçoada nasceu. # vou processar Jack Thorne. Keep the secret. Eu não sei o que dizer. Você ganhou o concurso, amiga? Não, amiga, a questão é que eu mandei o primeiro capítulo e obviamente era muito ruim, né? Assim, eu não sei nem onde tá isso. Quer dizer, nada contra a Criança Amaldiçoada, é uma história ótima. Não ganhei, só que eu gostei de escrever a história. Eu fiquei escrevendo depois, entendeu? E eu acho que até essa coisa da pedra de Rudy, que é a pedra da chave de portal, veio depois que eu já tinha lido, que eu já conhecia o que era uma chave de portal e etc. Então existe aí em algum lugar uma fanfic não terminada de Tamires Garcia. Em algum lugar desse planeta. Keep the secret. Gente, eu não tenho uma história interessante com esse livro. Eu li ele mais tarde, né? Porque eu comecei a ler os livros em 2002. Então já tinha saído... Ele já tinha saído? Ele é de 2000 o quê? 2001. É de 2000 e chegou no Brasil em 2001. Isso. Então ele já tinha saído quando eu comecei a ler. E eu lia muito devagar, assim, ainda, sabe? Eu não tinha muito essa coisa de leitura e tal. Então, tipo, na verdade, eu li o segundo primeiro. Aí eu li o terceiro e aí eu fiquei obcecado com o terceiro e eu, tipo, não queria sair do terceiro. Então eu só li o terceiro. E aí eu lembro que nessa época eu frequentava o chat Terra, a sala de Harry Potter. Harry Potter.
Exatamente, a sala de Harry Potter. Tenho vários amigos de lá, inclusive, até hoje. E eu lembro de estar lá jogando RPG. A gente ficava jogando RPG. Eu nem tinha terminado de ler os livros que tinham saído ainda. E alguém me deu um spoiler. Tipo, alguém me falou assim, porque não sei o que, o Cedrico morre. Aí, primeiro eu pensei assim, quem é Cedrico, gente? Nem lembro desse menino direito. E aí, só que é o que o Cody falou, tipo, nessa época não tinha essa coisa de spoiler. Então eu não fiquei incomodada de ter recebido um spoiler. Eu fiquei curiosa e com vontade de correr atrás e ler pra saber direito quem era Cedrico, como ele morria, o que tava acontecendo. Foi o Millennium que vetou o spoiler, né, Larissa? Foi a geração seguinte, na verdade. Foi o Millennium da segunda metade. Só que, tipo assim, eu não tinha os livros, né? Todos os livros eu li emprestado. E eu não consigo lembrar direito, mas eu acho que era por isso que eu não tinha lido ele ainda, porque minha amiga não me emprestava ainda. E aí eu fiquei pedindo pra ela. Eu lembro direitinho. Eu tenho umas memórias Aí muito você teve boas. que roubar. Não, eu peguei emprestado, mas eu lembro direitinho de, tipo, alguém me falar isso, não sei o que lá, o Cedrico morreu. E aí eu ia pro telefone, eu lembro de eu no meu quarto, assim, indo pro telefone, ligando pra ela, falando, Carol, aqui, amanhã na aula você pode levar o quarto livro de Harry Potter pra mim? E aí ela me emprestou, e aí foi quando eu li, assim, e eu lembro de gostar muito do primeiro, eu gosto muito desse livro como um todo, mas eu lembro de gostar muito do primeiro capítulo, porque pra mim ele estabelece uma ambientação, um clima pro livro, que é o clima mais sinistro, assim, que tem. E pra mim é o mais sinistro porque foi o primeiro sinistro que eu li quando eu era muito nova ainda. Então, eu lembro claramente da sensação de ler esse livro de madrugada morrendo de medo do Voldemort, sabe? Então, pra mim, ele é um livro que, hoje, quando eu leio, ele nem tem textualmente, ele nem é tão sinistro assim, né? Os outros acabam ficando piores. Mas ele ainda me traz essa lembrança, sabe? De, tipo, estar numa vibe de, caralho, tô lendo um livro muito pesado. É muito adulto. É muito adulto. Mas o que eu acho mais legal desse livro é que ele é meio que essa transição, né? A gente pode ir comentando ao longo da releitura toda, mas ele é essa transição entre o mundo um pouco mais infantilizado, né? Prisioneiro começa já a mudar um pouquinho, mas eu acho que o 4, ele é o meio do caminho, assim. Sim. Voldemort está aqui, Voldemort está voltando. É tipo, Voldemort shit just got real. Shit just got real, exatamente. Então, tem essa coisa mesmo de ser um pouco mais dark, né? Assim, Sim. tem um assassinato logo no primeiro capítulo, tipo, oi? E eu lembro que quando eu li esse livro, eu devia ter o quê? Uns 12 anos. Então, eu não costumava ler muitos livros com esse clima, assim, né? Então, foi realmente muito marcante, assim. E é interessante que esse primeiro capítulo, ele meio que set the scene, né? Como é que fala? Ele mostra como é que vai ser meio que a saga daqui pra frente. Tudo bem que a metade, o resto do livro, né? Pelo menos até o retorno de Voldemort, ele é bem menos dark do que esse primeiro capítulo e logo quando vai acontecer a cena mais lá pra frente no cemitério. Mas, ainda assim, eu lembro de começar a ler esse livro e ficar tipo... Ué, mas eu não lembro desse clima assim que parece uma história de mistério e sei lá, de investigação policial, sabe? E eu acho que muda bastante tem uma nova perspectiva, né? Que a gente tem um pouco mais de noção de como é que funciona a mente das outras pessoas, né? Que não são o Harry. Sim. E é um livro, eu acho que é a única vez que a gente tem um né? capítulo inteiro que acontece tanto tempo antes, né? Que é 50 anos antes. Ele começa falando sobre os 50 anos antes, mas depois ele vai voltar pro presente. Sim, mas é o primeiro que meio que ambienta uma backstory, né? Até então é o que a gente reclamava do terceiro, que é ninguém contando nada pro Harry. Mas, basicamente, histórias e diz que me disse. Essa é a primeira vez que a gente vê um relato fora, inclusive da perspectiva dele, sobre um backstory mesmo. O primeiro capítulo da saga, né, é o primeiro que ele meio que ensaia fazer isso, né? É um capítulo que não é do ponto de vista do Harry e tal, mas ao mesmo tempo ele tem uma missão muito séria que é, tipo, estabelecer o início da história. E esse aqui não, ele tá estabelecendo parte do universo, assim. Tipo, a gente já tá nesse universo. E agora ele tá trazendo uma coisa completamente nova dentro de um universo que a gente já conhece. Então eu acho que é um capítulo que ele tem uma responsabilidade muito grande, principalmente depois de vinda do livro perfeito, né? E eu acho que ele faz isso muito bem. Isso Sim. que a gente comentou, né, de que ele é uma narração de outro ponto de vista, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso acontece em 3 capítulos iniciais de livro, né? Acontece na Pedra Filosofal, que acompanha os Dursley.
Aí tem esse e tem o do sexto, que acompanha o Ministro Trouxa, né? O primeiro Ministro Trouxa e o Ministro da Magia. E, sei lá, eu sinto, quando eu leio esses capítulos, é quando, tipo, dá um estalo na minha cabeça e eu falo, ó, isso aqui, ó, é Rowling at her finest, assim, tipo, é perfeito. Tipo, é o auge da escrita dela, eu acho, sabe? Quando ela se propõe a sair do ponto de vista do Harry, que é a zona de conforto de escrita dela. E é a nossa zona de conforto de leitura também, né? Então, quando ela tira a gente desse lugar e se tira desse lugar também, é que a gente vê o quanto que ela consegue ser capaz como escritora, né? Sim, e uma coisa que você citou que eu acho muito legal, que eu nunca tinha parado pra pensar. Eu realmente amo O Prisioneiro de Azkaban, eu acho que foi o meu livro que eu mais amei ler, naquela época principalmente, que eu era super nova, né, eu tinha 11, 12 anos. E eu não parei pra pensar sobre o quanto ele poderia ter me decepcionado, né, o Cálice. Tipo, Sim. Você vai com aquela expectativa super alta do livro, que é o melhor livro do mundo. E, de fato, ela não decepciona nem um pouco, assim. Não. E falando sobre ponto de vista, né, é interessante que assim como a gente está sendo apresentado pra essa narração por uma pessoa que não faz parte do mundo bruxo, né, que é o Franco, a gente acompanha, inclusive, a ignorância dele sobre o mundo bruxo, né? A gente percebe, assim, a perspectiva talvez dele ou do próprio vilarejo, né? Talvez seja o ponto de vista do vilarejo, falando sobre o que ele sabe. E ele estranha, né? Todas aquelas interações, aquelas palavras bruxas e tal. E é muito interessante, que é uma coisa que quando ela vai apresentar os personagens, ela fala, fulano de tal chamou tal pessoa de tal nome. Então, essa pessoa que ela chamou por esse nome diz tal coisa. E aí depois ela vai estabelecendo quem é quem na cena, né? Sim, e isso é muito interessante mesmo, porque ele vai focando em palavras que, tipo, a gente que tá lendo, assim, a gente sabe que é uma coisa séria, a gente sabe quem é o Voldemort. Por exemplo, quando ele escuta o Voldemort falar quadribol, e ele foca nisso, tipo assim, fala, ele enfiou o dedo no ouvido pra destampar porque ele achou que tinha ouvido o cara falar quadribol. E ficou assim, meu filho, presta atenção em outras coisas. Só que eu sei o perigo que ele tá correndo, eu sei quem é o Voldemort. E ele não. Então, é uma total ignorância mesmo sobre o lugar onde ele tá, quem ele tá ouvindo, as coisas que ele tá ouvindo. E isso é muito legal. E o que eu mais gosto é justamente o narrador, assim, o narrador que ela coloca pra esse capítulo, que é o narrador que então segue basicamente o Franco, né? Sim. Então segue, cita nomes que a gente já conhece e tal, e brinca muito com o fato de que a gente conhece o mundo que o Franco não conhece e ao mesmo tempo tá querendo as informações. E aí ele tá dando um monte de informação e a gente tá assim, eita porra, que é isso? Gente, o Franco é muito injustiçado, né? Tadinho. Gosto dele. Justice for Frank. Me identifico com a... Como é que fala? Que ele não aguenta aglomeração, né? A reclusão dele? O Franco lá, ouvindo o cara falar de matanças, e ele fala alguma coisa do tipo, e tudo que ele queria era estar de volta na cama com sua bolsa de água quente. Eu falei, olha eu na vida. Eu não queria estar ouvindo assassinato, Sim, não, só queria estar na minha caminha. Será que dá tempo de voltar? E quando fala assim que tipo, o cara tava falando em código, então ele só podia ser bandido ou espião. Aqui é a frase. Ou comunista. Franco não entendia o que estava acontecendo. Queria mais do que tudo voltar para a cama com sua bolsa de água quente. O problema é que suas pernas não pareciam querer se mexer. Nossa. Mas queria mais que tudo história da voltar minha para vida. a cama com sua bolsa de água quente. Essa é a história da minha vida. Entendo demais. E antes de começar, na realidade, esse capítulo, né, que tem um ponto de vista diferente, a gente tem a dedicatória do livro, né? Como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, nos primeiros capítulos de cada livro, que a J.K. Rowling resolveu dedicar esse livro especificamente a 3 pessoas. O Peter Rowling. Quem que é o Peter Rowling? Não é o Peter dos Jogos Vorazes, gente. E nem é o Pettigrew, pelo amor de Deus. É o pai dela, né? O Pedro Rowling. Oh E é my God. curioso que eles têm uma relação bem conturbada, né? Sei lá, eu acho meio esquisito que ela tenha dedicado justamente esse livro, que tem todo esse rolê de pai, né? Bem pesado, inclusive. Mas ela dedicou ao pai dela. E eles têm... Quem sabe mais as fofocas da vida da Rowling é Igor e Danilo, né? E eles que são nossos informantes. Mas parece que o pai dela... Eles ficam no barzinho conversando sobre a vida da Rowling. Parece que o pai dela vendeu livro autografado por ela, tipo, livro com dedicatória dela pra ele vendeu por causa do dinheiro. Eita. Enfim, uns rolês muito esquisitos. Mas dizem que hoje em dia eles estão de bem, né?
Ah, eu não sei. Chegou essa informação no meu ponto. Eu acho que depois, acho que com a idade, né, as pessoas vão buscando reconstruir esse tipo de relação, assim, dependendo se for possível ainda, né? Então faz sentido. Sim. E tanto é que ela resolveu dedicar o 4º livro só pra ele, né? Talvez até então ele não tinha merecido uma dedicatória. Enfim, e também temos a segunda dedicatória é a memória do Sr. Ridley, que não é Riddle, é Ridley, R-I-D-L-E-Y. E quem é essa pessoa? Alguém sabe? É uma referência a Ronald Ridley, que é um antigo amigo da família Rowling. E parece que o nome dele foi a inspiração para o nome do Ron Weasley. Então era alguém muito querido, provavelmente por ela. E o do Voldemort também, né? Brincadeira. Não tão querido assim. Será? Há quem diga, né, que inclusive o Ron não seja uma homenagem muito boa. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas tem também a dedicatória a Susan Sladen, ou Sladen, eu imagino que seja Sladen, que é uma pessoa que fez parte da infância dela também, né? Da infância da filha dela, né? Quando a Rowling morava em Edimburgo, ela conheceu essa Susan na igreja, que foi onde a Jéssica, nossa amiga Jéssica, que mora em Arraial do Cabo, ela foi batizada nessa igreja em Edimburgo. E ela conheceu essa moça lá, que era uma senhora mais velha, na verdade, que não era casada e tal. E elas ficaram amigas. E quando a Rowling estava escrevendo a Pedra Filosofal, a Susan cuidava da Jéssica pra ela ir pros cafés e tal, sentar lá e ficar escrevendo. Pra Casa Elefante, exatamente. Então, a Susan é uma pessoa que tem que estar onde? Nas nossas preces também, não é mesmo? Se não fosse por ela, talvez a gente não estivesse aqui. É legal falar também que essa, né, como eu comentei, eu tava lendo todos os livros e eu comecei a ler na época do boom, assim. Então esse é o primeiro livro em que a Rowling está rica e poderosa. Tá famosa e ele vai ser lançado com ela. Finalmente chegou o sucesso. Os humilhados foram exaltados. Arrasou. Mas antes da gente entrar no capítulo propriamente, a gente pode falar do nome dele, né? Que é a Casa dos Riddle. E aí é um nome muito direto, né? Tipo, ele vai contar a história da casa lá e tal, vai falar sobre os acontecimentos que cercam a casa. Tudo vai girar em torno da casa. Mas, no nome do capítulo, tem o sobrenome do Voldemort, né? Que acho que é interessante a gente conversar sobre ele, porque, enfim, ele é importante, né? A gente sabe que a Rowling tem sempre muito cuidado com os nomes e tal, com a escolha de sobrenome. Então, acho interessante. E uma coisa interessante sobre esse título, na verdade, é que no português ele não remete tanto isso, mas se você ler The Riddle House, tem duplo sentido, né? A casa pode ser a casa dos enigmas. Sim. Já que a palavra significa enigma em inglês. Então, não necessariamente você sabe que vai se tratar da casa de alguém quando você vê o título. E, pode ser obviamente, tipo só uma casa secreta, né? Alguma coisa assim. Sim, um enigma, a gente já... enigmática. a gente já sabe que o nome do Voldemort é Tom Marvolo Riddle, mas de toda forma o título ele ainda ele instiga, né? Um pouco. Sim. A Rowling sempre arrebenta muito no nome dos capítulos, né? Eu adoro. E eu lembro que a gente falou sobre isso lá em Câmara Secreta, que ela na realidade escolheu o nome do Voldemort ser esse porque ela tava andando no memorial e ela achou o nome, né? Esse nome numa lápide. É um cemitério que tem perto da Casa Elefante, inclusive. Lá tem alguma coisa acontecendo. Na mesma rua, assim. Legal. E esse nome, né, ele é uma variação de outro nome, que é tipo Riddle, é R-I-D-L-D-E-L, né? E essa palavra é utilizada no inglês antigo para significar também perfurado com muitos buracos, como diz lá no Wizarding World, né, o site oficial do Mundo Bruxo. Agora, se isso quer dizer alguma coisa ou é uma coincidência, eu não sei. Com o pé na porta nesse livro. Começa na tora. Beleza, gente. Então a gente começa o livro com esse ponto de vista diferente, num lugar onde nunca estivemos ainda, um vilarejo. E como toda cidade pequena, o pessoal adora umas boas fofocas, né? Sim. Quem nunca, né? Soube de fulano que disseram pra ele que fulano matou alguém, que apareceu lá e que menina, nem te conto como é que ele tem coragem de aparecer. Isso é a cara do vilarejo da cidade pequena. Gente, Minas Gerais, ainda né? mais nos anos 40, né? Ou comunidades em geral, né? Tem cidades grandes. Tinha pra fazer na vida, não sei, no bar falar mal dos outros? É verdade. E eu acho legal como isso é explorado na história, né? A gente percebe que a gente não pode nem confiar no narrador e nem na percepção dele, porque ele tá falando sobre boatos que aconteceram, né? Então, tipo,
Sim. Sobre esse assunto especificamente, né? Quando fala sobre o escândalo da morte dos Riddle, a gente não sabe o que é verdade e o que não é, só sabe que as pessoas acreditaram em algum momento que aquilo era verdade. O fake news virou e aconteceu. Uma coisa que eu acho interessante é como que ela explora justamente essa forma de como os boatos circulam, né? E de como que eles vão, como eles se formam, como eles circulam e como eles vão se entranhando, assim, no imaginário das pessoas. Então, E virando verdade, praticamente. então, tipo, a primeira vez que se fala que o Franco matou os Riddle, o comentário é, que isso, gente, o Franco? Pelo amor de Deus, o Franco, nosso amigo, massa, menino legal ali, ó, gente boa. E do final já tá assim, mas ele não aceitava chá, mas ele era muito antipático. E isso assim, automaticamente transforma no famigerado assassino. viés de confirmação, né? Sim. De repente aparecem várias pistas que não tem nada a ver com nada, que subitamente fazem ele parecer um assassino. Uhum. Nossa, sim, eu lembro de reler isso com ranço, pensando, gente, as pessoas não sabem respeitar o introvertido, né? Sim. Porque só porque o cara não aceita chá dos outros, quer dizer que ele é um antipático, uma pessoa... Um assassino. Um assassino. E o Franco é uma figura muito interessante, porque, enfim, ele tem ali, a história dele não é muito explorada, mas a gente percebe que ele tem ali seus traumas de guerra, né? Ele é um veterano da guerra, e ele fica ali recluso, ele é um cara mais introvertido, né? Com certeza deve ter visto muita coisa. Boas. A pessoa não deixa o Franco em paz, cara. Sim. Estresse pós-traumático, gente, é uma coisa real. Pois é. Inclusive, a gente pode dizer que o Franco talvez seja o Cormoran Strike velho, né? Porque o Cormoran também é um veterano de guerra. Só que o Franco tem um problema na perna, o Cormoran perdeu a perna, né? Mas olha aí, são histórias interessantes, assim, paralelas. Reciclando personagens. Não, reexplorando plots. Brincadeira. Tudo uma questão de nomenclatura, não é mesmo? Exatamente. Eu chamo de reciclar, vocês chamam de aproveitar. Mas, enfim, é aquele negócio, né, gente? Os 3 R's, né? Reuse, reduza e reutilize. Recicle. Mas, falando sobre essa questão do povoado, meio que tem essa impressão do Frank, enquanto vocês liam, vocês tiveram simpatia imediata pelo Frank, ou vocês, tipo, não deram muita moral pra ele? Vocês acharam que ele podia ter sido a pessoa que causou o crime? Qual era a visão de vocês sobre ele quando vocês leram? Não, eu acho que durante a leitura, ainda mais a gente que sabe, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ainda, mas a gente sabe que é uma coisa que tem a ver com o mundo bruxo. O mundo bruxo? Eu, no momento nenhum, passou pela minha cabeça que ele estava envolvido, assim, né? E eu tenho muita simpatia por ele, assim. Eu acho que ele, coitado, ele só queria estar na cama dele com a bolsa de água quente. E de repente tem uma cobra de 2 metros e ele tá sendo assassinado, sabe? Eu fico com muita dó, que ele não era pra estar ali. Eu tinha a impressão, quando eu tava lendo, que ele talvez fosse ser bruxo, sabe? Tipo, porque ele era o único personagem que tinha sido nomeado no capítulo. E não sei o que, então eu achava que eu tava pensando, cadê o mundo bruxo? Cadê o mundo bruxo? A primeira pessoa que apareceu com o nome, eu falei, será que é o bruxo? Uhum. Faz sentido. Mas, não, né? O Frank era um grande trouxa, como diz o Voldemort. Não, eu não pensei nisso também não, muito pelo contrário, até porque é isso, né? De novo, eu acho que esse narrador, ele brinca muito com esses boatos, por exemplo. Então vai jogando pra você, vai te jogando assim, olha, esse Frank não é uma pessoa que você pode confiar, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo o leitor sabe que tem provavelmente alguma coisa mágica por trás. Então você vai comprando a narrativa, mas já com o pé atrás. Você vai falando, pera, devo estar mesmo acreditando nesses boatos? Então eu acho que essa é a graça desse capítulo, é você tá de olho, sabe? E assim como eu acho interessante ver como que ela explora a dinâmica, né, dos boatos, como que eles correm ali, também acho incrível como que o Frank tá o quê? Nem aí, cagando para essa gente que não tem nada a ver com a vida dele. Cuidar da vida de vocês, exatamente. Vão procurar o que fazer, esses bandinhos fofoqueiros. Ele é aquele velho que fica brandindo a bengala e fala assim, sensacional, o Franco tá toda a minha solidariedade. Mais ou menos, né? Tem uma menção no capítulo que fala assim, que ele acha que, quando ele ouve o barulho na casa, ele acha que são crianças crianças malditas importunando ele. Mas ele pensa assim, talvez sejam crianças que, como os pais e os avós, acham que ele é um assassino. E eu não sei, eu senti nessa releitura uma notinha de rancor aí. Tipo, ele ainda, por mais eu acho que ele... impossível não ter. Sabe, então, por mais que ele não esteja nem aí, não dá pra não estar nem aí. Ele deve ter uma coisa meio...
Mas no caso, ele não tá nem aí o suficiente pra ele voltar, apesar dos rumores, e continuar morando, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido, porque ele não foi o culpado, né? Eu acho que tá ele cagando não tem porque o muita... pessoal acha que ele é. Acho que ele não tem muita escolha, assim, tipo, ali é o lugar onde ele mora, é onde ele fez a Onde vida tem um dele. emprego, né? E, tipo, ele tem a casinha dele ali e tal. Eu acho massa ele não se importar a ponto de ficar, mas eu acho que não se importar 100% é muito difícil. Ainda mais porque as criancinhas malditas que ficam importunando ele, né, 100% marotos vibes, inclusive, elas são... Ai, Olha, Elas Olha a são... alfinetada. Elas são muito babacas, velho. O cara é um senhor, sabe? E aí você fica lá quebrando a janela do negócio só pra dar trabalho pra ele. Nossa. que saco. Mas Nossa, então, mas engraçado se você como é a uma nossa criança perspectiva que muda, né? cresceu, assim, então, pensa da perspectiva das crianças. A casa do velho assassino, todo mundo pensa que é uma casa mal assombrada, deve ter toda uma lenda entre as crianças de, ai, eu desafio você a botar um pé pra dentro, eu desafio você a botar 2, sabe? Gente, eu queria dizer que a Tami não ia fazer essa defesa até o momento em que eu falei que as crianças tinham uma vibe desmarou. Rapidinho, né? Não, tô brincando. Ela vestiu automaticamente um terno, uma maleta. Não pensei nisso. com a outra mão, faz tô brincando. sentido. Mas faz Tô sentido, porque ofendida. realmente isso é super cultura, assim, tipo, infantil, assim. Tem mitos, né, que circulam entre as crianças e tal. Então, com Sim. certeza tinha isso, tipo, duvido que você vai lá e põe fogo no negócio. Tanto que quando ele vê a lareira acesa, a luz da lareira, né, ele acha que foram as crianças que invadiram e colocaram fogo, né? Mas olha só, eu fico pensando na mudança de perspectiva, né? Quando eu era criança, eu brincava na rua e a bola, sei lá, ia parar na casa do vizinho velho. Aí o cara ficava reclamando e eu achava que o cara era chato. Mas Sim. imagina você tá na sua casa, de boa, com a tua perna, tipo, com problema, e de vez em quando fica caindo uma bola e você tá querendo assistir um negócio, fazer outras coisas, e umas crianças ficam batendo, querendo pedir a bola, querendo invadir tua casa e quebrando tua janela. A gente vê que a idade chegou assim, né, amores? É verdade, quando você se identifica com a senhora que não devolvia a bola da vila, que era isso que acontecia na minha, e não com as crianças que jogavam a bola. Nossa, eu furaria total. Não, furar não precisa, mas talvez não devolver. Mas ó, aí assim, né? Então tem todos esses boatos aí. O Frank era tipo o terror da vizinhança, a bruxa de 71. E aí ele morreu do mesmíssimo jeito que os Riddle, 50 anos Pois é, depois. menina. Como será Loucura. que ficou Da a vizinhança depois disso, gente? Deve ter ido à loucura. Queria estar nos botecos pra ouvir. Nossa. Pois é, assim, eu não sei o quanto que eles sabem também disso, né? Porque eu imagino que ele tenha virado comida da Nagini. E talvez a Nagini digira até os ossos dele. Mas só o fato dele ter desaparecido... Que gráfico, Code. Acabei de comer. Porque eu não sei que tipo de cobra a Nagini é, mas se ela for constritora, provavelmente ela come a pessoa inteira, né? Mas, assim, se ele desapareceu do nada, acho que a galera deve ter também especulado e deve ter rolado a fofoca solta. Podem ter imaginado que ele fugiu, né? Tipo, ele finalmente descansou e foi embora. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que não se sustenta muito, porque por que ele aguentou tanto tempo e tanta gente fazendo as coisas e tal, e infernizando a vida dele, e um dia ele simplesmente vai embora. Ah, mas aí a gente volta no viés de confirmação, né? Se o pessoal tava só esperando um sim. pretexto pra condenar, ele foi embora, então é ele. Porque se alguém notou que ele desapareceu e informou a polícia, alguma coisa assim, com certeza a polícia entrou lá e viu que as coisas dele ficaram todas pra trás. E aí talvez tenham entrado na casa e encontrado o corpo dele. Mas, enfim. Ai, credo. Justice for Frank. Mas, gente, o que aconteceu de fato nesse bendito assassinato? Ou maldito, né? Quem que era esse menino estranho de cabelos negros que o Franco tinha visto? Gente, me ocorreu um negócio aqui agora que não coloquei na pauta nem nada, mas vou lançar aqui e ver se vocês pegam. Quando a gente vê essa cena, não essa cena especificamente, né, mas a gente vê depois a lembrança do Morfino, que ele imediatamente reconhece o Tom, porque ele parece muito com o pai, com o Tom Riddle. Será que o Frank não teria reconhecido ele? Seria isso um furo? Então, pois é, porque assim, falando sobre o que aconteceu nesse dia cronologicamente, como a gente vai descobrir só lá em Enigma do Príncipe, né? O Tom Riddle vai na casa dos Gaunt, que fica perto, né? Perto não, mas enfim, relativamente perto do vilarejo. E aí ele encontra com o tio dele lá, que reconhece ele imediatamente, porque, embora ele nunca tinha visto ele, né? Quando o Voldemort estava indo atrás da família, é a primeira vez que eles estão se vendo. E o tio dele, o Morfino,
identifica ele porque ele parece muito com o pai. Que seria, né, a pessoa que levou supostamente a irmã dele. Que ele tem um profundo ódio. Eu só fico pensando que, assim, às vezes ele pode ter se transfigurado para ir até a casa dos Riddle. Caso alguém visse ele lá, como foi o caso do Franco ver. E não precisa ser uma transfiguração muito grande. É só realmente para assim, que as pessoas não batessem o olho caso ele fosse visto e falasse, olha, foi um menino, ele era assim, assim, assim. Lari, eu acho que daria pra justificar, assim, dizer que ele pode ter se transfigurado. Nada impede que ele teria feito isso, né? Mas eu particularmente acho que não, mas também não tenho nenhum fato específico pra contestar, é só o que eu acho. Eu também não acho que ele tenha se transfigurado, eu acho que ele realmente só não se importava de ser visto. Então é isso que eu queria trazer. Esse dia todo é uma coisa meio que ele falou assim, caraca, descobri quem é meu pai, vou colar lá pra ver qual é. E aí, de repente, tá todo mundo morto. Então, você colocou na pauta, né, que você estava questionando se ele tinha ido para a casa dos Riddle com a intenção de matar todo mundo. Ou se ele estava só meio que tentando descobrir as pessoas melhor sobre como elas eram, o que elas eram, tentar uma aproximação ou alguma coisa do tipo. Eu particularmente acho que eu teria que reler o capítulo do Enigma do Príncipe, mas se eu não me engano ele saiu da casa do Gaunt muito puto e ele tava saindo já com o objetivo de matar os Riddle. Tipo, premeditado, sabe? Então, se ele pegou a varinha e já veio, tipo, de lá, acabou de descobrir, fez o cara dizer pra ele onde é que ficava a casa, eu acho que ele já foi matar. Então, aí, e eu se acho for assim, que faz é sentido isso ele que ter eu se reclamo. transfigurado nesse meio do caminho. É possível. Mas, além disso, assim, ele chega, né, lá na casa deles, né, e tipo, acho que talvez por puro ódio, né, resolve matar aquelas pessoas ali, sem ter um motivo específico, só porque eles eram trouxas, ele não gostou de descobrir isso, ele tá revoltado com ele mesmo. Qual que vocês acham que é a motivação dessas mortes? Se é que o Voldemort precisa de alguma motivação. Eu acho que faz parte do arco de construção dele, assim, tipo, ele precisa romper com a família trouxa dele pra se tornar quem ele é, assim. E acho que faz muito sentido ele... Agora, eu acho interessante falar aqui que quem mata é o Riddle, mas todo mundo comemora, né? Porque ninguém gostava deles. Quem mata é o Voldemort, aliás. Que ninguém gostava deles, porque as pessoas só sabem falar mal deles depois que eles morreram, que eles eram muito arrogantes, que eles eram muito cheios de si. Vocês acham que eles eram assim mesmo ou era o povo do vilarejo que era a casa dos ricos e ninguém gostava deles porque eles eram os... Mas quem que gosta dos ricos, da casa dos ricos? Você gosta de rico, Kurt? Não, eu tô longe de mim. Não, eu acho que faz muito sentido eles serem, pra mim, eles são, tipo, Malfoys trouxas. Pelo menos essa é a imagem que é construída aqui. Inclusive pro Tom Riddle, o pai, né? Que é um filho da puta. Mas sei lá, eu acho que essa coisa de falar mal dos outros é uma coisa que não tem muito critério, né, gente? Você não gosta de um porque é arrogante, você não gosta do outro porque é legal demais, você não gosta do outro porque ele não aceita chá. Então... Então ele deve ter matado alguém. E vai lá no bar fofocar e falar mal de todo mundo, entendeu? Agora, tem uma coisa muito massa nesse capítulo, que eu acho que... Nossa, gente, eu acho esse capítulo sensacional. Que ela tem um parágrafo, que é um parágrafo perfeito, gente. Quando chega o laudo das mortes, né? Porque eles estão lá falando que foi o Franco, não sei o que, né? E aí chega o laudo para dos cadáveres e tudo muda. Alô, Ministério da Magia, cadê as pessoas que vão esconder isso dos trouxas? Não apareceu ninguém, ok. Não é, menina? E aí... ela fala que, tipo, era um laudo muito esquisito. Uma equipe de legistas examinaram os corpos e concluíram que nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que saibam, sofrera qualquer violência. E aí tem aquela frase maravilhosa, né? Não é um livro para crianças mais, né, gente, pelo visto. E aí tem essa frase maravilhosa que é: tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. Sensacional. Essa é a melhor frase. E aí, essa frase, gente, que é maravilhosa. Os legistas observaram, como se estivessem decididos a encontrar alguma coisa errada nos cadáveres, que cada membro da família tinha uma expressão de terror no rosto. Mas, segundo afirmava a frustrada polícia, quem já ouvira falar de alguém morrer de pavor? E isso é maravilhoso, porque ela introduz essa ideia de morrer de pavor, né? Primeiro que pra mim isso é uma parada que traz uma carga tão incrível, assim, tipo, sobre o que seria a magia das trevas, sabe? De, tipo, não é só matar, não é só morrer, sabe? Tipo, é uma morte diferente, é uma morte
fora do comum, assim. Isso é muito legal. E ela começa a introduzir também a ideia da maldição da morte, né? Que a gente ainda não viu. A gente viu, assim, flashes de luz verde nas lembranças do Harry, né? Mas é quando a gente vai começar a ser de fato introduzida no que é a maldição da morte, como que ela funciona e tal. E essa ideia de morrer de pavor E quando a gente tem é uma incrível. menção à praga letal na Pedra Filosofal. Eu não falei nada porque eu tô um pouco chocada com essa constatação. Porque faz muito sentido. E assim, óbvio que a gente vai falar um pouco mais sobre a maldição da morte quando chegar no capítulo. Mas a ideia é que basicamente você arranca a alma do corpo. Sim. Né? É um susto, né? E... é um susto que arranca. Então a pessoa alma meio do que corpo. morre de susto. É como se dá um susto e a alma faz pá, sabe? Tipo no desenho, no gibi da Mônica. A alma pula pra fora, assim. Sim. Quando eu li isso, eu ainda tinha lido de uma forma um pouco mais literal, né? Hoje em dia eu percebo que é uma coisa mais figurada, talvez. Mas pra mim, tipo, eu realmente imaginava que o efeito da maldição da morte era você causar um terror tão grande na pessoa em um segundo tão curto que ela morria, tipo, sem aguentar aquele pavor. Mas é bem legal. Eu acho legal a gente falar um pouco mais disso quando chegar mesmo nas maldições imperdoáveis. Sim. Mas retomar essa ideia de morrer de pavor, morrer de medo, né? A gente tem menção nesse capítulo a todas as três, né? A gente tem menção à tortura, né? Quando o Voldemort vai falar depois sobre a Bertha Jorkins. E tem menção também a gente que tava sob a maldição Impérios. Só que nada disso ainda é nomeado. Só vai meio que laying the ground, vai apresentando o caminho, né? Pra gente chegar e já tá meio que sabendo o que é, ter uma noção já dessas coisas, uma familiaridade. Falando um pouquinho sobre a cronologia, né, do que estava acontecendo no mundo bruxo nessa época, que aconteceu esse assassinato. Eles estimam, né, como toda boa fofoca da cidade, que não tem datas muito precisas, que aconteceu há 50 anos atrás, mas na realidade foi há 48 anos atrás, né, porque foi em 43 que aconteceu esse assassinato. Isso. E em 43, o que estava acontecendo no mundo bruxo? A gente tinha uma guerra aí, o Grindelwald estava, né, indo no seu auge, porque ele vai cair em 45, né? E só justifica por que o mundo bruxo não estava muito se importando com assassinatos, 3 assassinatos suspeitos aí que talvez não foram investigados, ou eles estavam preocupados com outra coisa. Devia ter um monte de coisa acontecendo, eles estavam realmente não prestando atenção muito, né? Pode ter entrado na conta de mais um assassinato relacionado ao Grindelwald de alguma forma, né? Eu fico pensando também, sabe, no próprio Tom Riddle, eu acho que isso nunca é mencionado que eu me lembre, mas ele percebendo meio que o auge do Grindelwald, sabe, tipo, nas notícias, porque ele tava se formando e o Grindelwald tava, tipo, no auge, né? Que depois o Morfino foi preso, né, com as lembranças do assassinato todo. Então não investigaram muito mesmo. E o mundo bruxo, né, gente? A gente sabe que a investigação deles é tudo paia, eles não sabem fazer nada direito. O Ministério da Magia é uma tristeza. A gente fala isso como se a realidade fosse diferente, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, ou não. Então, minha gente, lembra o que aconteceu no final do nosso livro 3 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban? O Harry teve um insight quando estava conversando com Dumbledore de que tinha uma certa profecia de que o servo do Lorde das Trevas iria se juntar a ele hoje mesmo, nesta mesma noite. Isso aconteceu aparentemente, né? A gente vai acompanhar Franco pelas escadas da casa até ele ver uma cabeça faltando cabelo que a gente reconhece, sendo chamada de Rabicho. Olha só onde é que aquela rata estava. Trelawney nunca errou. Trelawney nunca errou. Errou só, na verdade ela só acertou 2 vezes, né? Segundo Dumbledore, Trelawney acertou 2 vezes. Cite 3 acertos. Eu imagino muito o Dumbledore falando isso. Mas então, olha aí, quem que está de volta, quem que foi achar o mestre lá na puta que pariu e se juntou a ele. Tem um momento em que isso é explicado direitinho, né? Como que foi esse processo do Rabicho encontrar com Voldemort. Mas eu acho legal só mencionar que quando a Trelawney fala ele se reunirá ao seu mestre essa noite, não sei o que, ela também tá fazendo ali o quê? A poesia, né, gente? A gente precisa dar espaço pra literatura do negócio, né? A arte. Licença poética. Então, não é óbvio, não é tipo assim, literal, essa noite ele vai estar lá juntinho com o Voldemort, né? É mais no sentido de essa noite o servo vai sair em busca do seu mestre, né? Olha aí, passando pano. A Larissa também passa pano para videntes e pessoas que fazem previsões. É porque eu sou das artes, né? Aí tem que valorizar. A Trelawney eu acho que é a pessoa mais de humanas que tem nessa Hogwarts. Nossa, com certeza.
com certeza. Imagina, ela que vai sair pra vender as miçangas dela na praia. Agora, uma coisa que eu queria falar sobre essa cena, né, quando a gente já vê o Rabicho e tal, é que menciona-se que tem uma pessoa que é dona daquela mansão. Quem será-se que é? Será que é um trouxa mesmo, assim, como é dito nos boatos, que a gente sabe que o narrador não é confiável pra falar disso? Ou será que tem alguém vinculado ao Voldemort que é dono da casa? Ou ele próprio, que, por sinal, é herdeiro da casa? Olha, eu vou te confessar que eu nunca tinha pensado sobre isso, assim. Eu sempre confiei no que o narrador fala de que tinha um ricaço que era dono e, na verdade, não é nem confiar nem desconfiar, né? Tipo, só nunca pensei muito sobre isso. Mas eu acho que faz sentido que o Voldemort, ele tem essa relação muito conturbada com o passado dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele rejeita, ele meio que quer controlar, né? E transformar as coisas do passado dele em algo que seja do jeito dele, né? Tanto é que é pra lá que ele volta, né? Sim. Então, eu acho que faz sentido que essa casa pertença a alguém ligado a ele. Como é o caso, por exemplo, do que ele faz com o Lúcio, e ele dá o diário pro Lúcio, ou o caso dele confiar nos Lestrange para guardarem a Horcrux também, né? Então eu acho que poderia fazer, sim, ser parte da propriedade, né, de um dos servos mais fiéis deles, assim, talvez os próprios Malfoy. Quando eu li, né, tipo, eu lembro que eu despertei essa curiosidade quando eu tava lendo, tava falando alguma coisa assim, por um motivo que ninguém entendia por quê, tipo, ele mantinha a casa e mantinha o trabalho de jardineiro, por um motivo que ninguém entendia por quê. Aí na hora eu geralmente pensei, deve ser alguns trouxas safados querendo lavar dinheiro, né? Tipo, de alguma forma querendo... E era o que eu pensava quando eu lia também. Mas também abre essa possibilidade, né? Mas e se tiver alguém aí do mundo bruxo que tá fazendo isso aí, mantendo a casa, ou enfim, sei lá. É que tem uma outra questão também. Nesse ponto da história, meio que todos os comensais abriram mão de muita coisa, né? Assim, meio que se livraram de muita coisa que vinculasse eles ao Voldemort. Mas uma propriedade que tá lá sendo cuidada por um cara X e sem utilidade nenhuma, ainda faz sentido que você mantenha, né? Que seja como um esconderijo, né? Uhum. Nesse momento é complicado porque a gente não tem nenhum servo que esteja agindo para o Voldemort, que a gente saiba, né? Além do que você já falou, né? Do Lúcio que tava fazendo o negócio do diário e tal. E alguém fazer isso ia meio que... Se fosse algum outro comensal que a gente conhecesse, seria alguém que o Voldemort já sabia que ele podia contar. Então ele provavelmente mencionaria isso no discurso dele. Eu acho que faz sentido. Se a gente for pensar que é de alguém ligado a ele e não ele mesmo, eu acho que faz sentido ser do Lúcio, porque o Lúcio dos comensais que a gente sabe que tem essa grande proximidade com ele, é o único que ainda tá solto, né? Porque tipo os Lestrange, que seria outra família que acho que ele confiaria isso, estão presos, então poderia ser do Lúcio, e o Voldemort poderia ter feito com ele exatamente o que ele fez com relação ao diário, tipo assim, isso aqui mantenha, não mexa, deixa lá, é meu, sabe? Só preciso que fique no seu nome para não ligarem a mim. Até o momento que o Lúcio resolve se desfazer do diário, né? Porque ele é o grande cagão. Que não quer ser inspecionado pelo Ministério. Porque uma outra pista que leva a pensar que ele sabe disso é que, assim, é uma casa que tá esquecida há 13 anos, né? Bem mais. Mas, assim, que ele, né, teria esquecido se ele tivesse tomado alguma providência. Então, como que ele saberia que a casa tá vazia e não ocupada por alguém? Tipo uma família. Uma assim, família. Né? Eu entendo ele não ligar se alguém chegasse, ele matava a pessoa, mas ele ia chegar lá na tora, assim, na casa e... É meu agora. É meio na tora. I call dibs. Exato. E por que ele foi lá? E, tipo, se ele foi pra lá, ele provavelmente já sabia que a casa estava vazia e sabia que ali poderia ser meio que um acampamento, né? Pra ele bolar esse plano de 1 ano. Eu acho que, assim, ele só queria aparecer para os seus comensais, tipo assim, quando ele já estivesse com uma posição de poder muito forte. Então ele só confiava nos que fossem mais leais, que no caso é o Crouch, que ele vai resgatar daqui a pouco, e do Rabicho, que ele não se importa porque ele despreza. Que foi a pessoa, inclusive, que não tinha como ele fugir, porque foi a pessoa que resgatou ele, que, né? na verdade, apareceu, O Rabicho apareceu, não foi exatamente, ele não tinha nem escolha, né? Mas, assim, eu não acho que ele se importe de estar nessa forma com o Rabicho, porque... Enfim, e com o Crouch porque ele acha que ele deve ser uma das pessoas que ele mais considera, assim, de leal e tal. Eu acho que ele escolheu especificamente pra lá
Porque, tipo, ele não queria aparecer e bater palma na frente da casa do Malfoy, né? Oi! Com a carinha dele de bebê mal formado. Ele precisava estar no Reino Unido pra depois ir atrás do Crouch, então acho que ele precisava de um lugar e ele pensou, tem uma casa aí que deve estar vazia. Não, sim, exatamente. Eu acho que faz sim. Eu acho que por mais que o Voldemort, ele em vários momentos ele seja uma pessoa muito reckless, assim, sabe? Tipo, parece que ele sai fazendo as coisas sem pensar. A gente sabe que, na verdade, pra certas coisas, ele tem muito planejamento. Paciência. Assim, tipo, Paciência, como esperar um ano pra executar um plano. Não, Deus me livre. Não, e assim, plano ainda por cima. O fato dele ter feito as Horcruxes, por exemplo, mostra que ele é uma pessoa muito precavida em alguns sentidos. Então, não faz sentido pra mim ele ser uma pessoa que tomou tanta precaução pra não morrer, por exemplo, e não ter se precavido com lugares onde ele poderia se esconder caso fosse preciso. Então eu acho que ele com certeza realmente o lugar, tinha, né, ele se garantia alguns lugares onde ele poderia se recolher. E aí ele vai usar esses lugares de acordo com o que for mais conveniente, assim. Então, tipo, imediatamente ele foge lá pra Albânia, que ele precisa ficar mais longe, né? Mas quando ele também precisa... é um lugar que ele conhece, né? Como esconderijo. Sim, e quando ele precisa voltar, ele precisa saber que tem um lugar onde ele pode ficar, em que ele não vai ser incomodado, sabe? E então é muito importante que seja num vilarejo trouxa, é muito importante que seja num lugar onde ele sabe que não tem ninguém por perto, que não tem ninguém de olho, que não tem ninguém que vai ver alguma movimentação estranha e vai denunciar ele. Então é um lugar onde ele possa, tipo, ficar na dele, sabe? Então eu acho que faz muito sentido ele ter, de alguma forma, mantido esse espaço reservado pra ele poder ficar escondido. Eu também acho, já virou headcanon já, pra mim. Já é canon. Se a gente tivesse desapropriação in motion, não teria Voldemort escondido nessa casinha. Nada disso estaria acontecendo. Por isso que a gente tem que apoiar o movimento dos trabalhadores sem teto. Muito bem. Agora, tem uma coisa interessante nesse capítulo também, que é algo que me intriga, né? Que isso tá me incomodando muito, porque eu ando pensando muito sobre essa pessoa chamada Pedro Pettigrew e esse apelidinho dele, né? O Rabicho. E eu fico pensando o seguinte, por que o Voldemort chama ele pelo apelido? Eu tenho uma teoria. Eu achava que era também uma coisa muito estranha, tipo assim, gente, o Voldemort tá falando sobre o apelido supostamente secreto dos marotos, ou que, enfim, era um apelido, de certa forma, carinhoso, mas a gente tem que pensar, né, que também esse nome, no original ele é Wormtail, é verme, é uma coisa extremamente low, assim, extremamente... Sabe, que eu acho que o Voldemort deve encher a boca pra utilizar. Uma vez descobrindo esse apelido, eu acho que ele super utilizaria de forma pejorativa mesmo, sabe? Entendi. Por mais que talvez isso não simbolizasse uma coisa negativa tanto pro Rabicho, porque ele já estava acostumado com os amigos, ele chama dele assim, mas acho que deve dar todo aquele gosto de chamar ele de verme. Mas eu fico pensando também que, originalmente, o apelido não tinha essa conotação ruim. Mas a partir do momento que ele trai os amigos dele e o Voldemort passa a adotar isso... Sim, é um lembrete a todo acho momento. Que pode ser uma parada, tipo... Eu imagino que se torne uma lembrança o tempo inteiro do que ele fez, assim. E talvez... Sei lá, será que isso corroía ele de alguma forma? Algum tipo de ameaça, na verdade, eu tô pensando assim, uma maneira de manipular ele, pra que ele lembre-se sempre onde a lealdade dele tá. É quem chama ele de Wormtail atualmente, né? Mas é curioso, né? Porque, tipo... a gente vai voltar naquele rolê de novo. Eu não quero voltar nesse rolê, gente. Tipo, quem sabia que o Rabicho era o informante? Eu já ia falar isso também. Sabe? Porque, assim, se ninguém sabia, quem contou esse apelido pra ele foi ele, pro Voldemort foi ele mesmo. Eles confiam tanto em mim que eles confiam no rabicho deles. Pode ser. Ele pode ter usado inicialmente como, tipo, um trunfo, né? Pode ser. Mas o que eu falei aqui foi bem um exagero, tá? Não sei se eu acredito nisso que eu falei, não. Mas eu acho que também tem a questão de que o Voldemort legitimamente, né? Ele deve ter achado na cabeça dele o nome dele. Sabe? É verdade. Também. Tô aqui pensando sobre isso e eu tô pensando que não faz muito sentido nem ele contar que ele era um rabicho, sabe? Mas se ele leu na mente... E é chacota total, eu acho. O Voldemort deve, tipo, zoar ele, sabe? E também essa questão, talvez, que vocês falaram do fato de ele lembrar de onde que ele veio, né? E quem que deu esse nome pra eles e tal. Mas falando em legilimência,
né? A gente já tem também menções bem diretas até sobre a legilimência nesse capítulo. Esse capítulo apresenta muita coisa pra gente, né? Quando o Franco finalmente chega e o Voldemort pergunta, né? Aliás, ele vai, tipo, tentando intimidar, dizendo que as pessoas vão sentir a falta dele. Ele fala que você não tem ninguém, você é um merda. E aí, ele tenta mentir pro Voldemort, e o Voldemort fala com a sua voz aguda e como é que é? Fria. E fria. E fria. Não minta para o Senhor Voldemort. Ele sempre tá sabe. Olha só, vê se uma voz aguda assim é intimidadora. Eu realmente não gosto de a voz ser descrita como aguda. Eu fico imaginando, tipo, a Dora Aventureira. Mas é, amiga. Eu acho que a JK quis trazer isso pra uma coisa, porque fala em inglês que é high voice, né? High e fala de voz só tem a ver com pitch, não tem a ver com volume. Pra volume é loud. Eu sei, mas eu não gosto ainda eu fico pensando em high mais como loud do que como high. E eu não gosto da ideia de ser aguda. Me parece que ele é tipo Harry Potter! Sabe? Sim, eu lembro a primeira vez que eu escutei isso, quando o Harry tem a primeira lembrança da morte da mãe dele, né? E fala, ele lembra de uma risada aguda e fria. Gente, mas onde que uma risada aguda e fria intimida alguém? Eu fiquei... Isso, por exemplo, eu já imagino uma velha bruxa, assim... Sabe? Agudo, pra mim, não faz sentido ser aguda a voz dele. Eu não consigo imaginar. Eu sempre imagino uma voz fria. Assim, eu acho que talvez o agudo tenha a ver com o sibilado que tem. Pode com a ser, da cobra, eu né? acho também. Então eu imagino aquele sibiladinho atrás, mas eu não consigo imaginar aguda. Eu acho muito esquisito. É esquisito mesmo. Mas também, né, amiga, tem a questão de que ele é um bebezinho. E bebezinhos Tem a vozinha aguda. Mas tudo bem que ele também é descrito como voz aguda quando ele é adulto. De repente ele tem um problema aí no crescimento dele, atrofiou as cordas vocais. Agora eu vou falar, ouvintes, todo mundo pega todos os livros que tem a fala do Voldemort e lê assim. Ai, tudo bom? Avada Kedavra! Agora, o que você está fazendo aqui? Agora, por falar em bebê, acho que a gente tem que... Ai, a gente meu tem que Deus, falar agora sobre o chegou elefante o na momento. sala, gente. Não dá pra não falar sobre isso. Socorro. O elefante na casa, né? O elefante na casa. Que é o seguinte, Tá bom, vamos. Nesse capítulo, antes de eu entrar nesse tema especificamente, né? A gente tem que lembrar que ele fala sobre a Berta, né? Que é essa funcionária do Ministério da Magia que o Rabicho encontrou com ela numa Convenientemente. Convenientemente, Rabicho resolveu, pensou o quê? Vou tomar uma cervejinha. Entrou no bar, deu de cara com quem? Eu, com uma funcionária do Ministério da Magia. Que muito conveniente. Ups. E aí, a Berta vai ser uma fonte muito importante de informação pro Voldemort, né? Mas, Lari, pelo amor de Deus, quando eu lembro de ler esse capítulo e sem entender quem é Berta Jorkins? Aí de vez em quando eu continuava o livro aí, Berta Jorkins? Que diabo é Berta Jorkins? Eu não quero saber dessa mulher. E nem mal sabia eu quanto que ela era importante pra essa história, né? Pois é, e acaba que ela é uma figura central, né? Porque ela é quem vai passar todas as informações para pro Voldemort poder construir o plano dele. Esse plano super bem construído, bem embasado. Né? Uhum. E ela é a primeira morte, ela é a morte que simboliza o início dessa guerra, né? A primeira morte, o primeiro desaparecimento, né? Mas a gente vai entrar nas informações da Berta em breve, né? Antes, eu quero trazer aqui, eu fui imbuída desta missão. Contaminada. Pelo nosso diretor, Igor Moreto, lacrou caralho, que... Existe uma teoria que corre no fandom de que... Peraí, vamos começar do começo. Começa do começo, que é difícil. Um dia J.K. Rowling resolveu dizer que se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores da transformação do Voldemort naquele ser, vocês ficariam enojados. Ficariam enojados. Como instigar o brasileiro, gente? É assim que você instiga as pessoas. As pessoas ficam loucas. Você dá uma mão pra pessoa, ela quer o braço, né? Sim, exatamente. E aí, as pessoas ficam nessa coisa, né? E aí começaram a juntar peças, pensar e tal. E aí começamos a pensar, né? O que pode ser tão nojento, tão absurdo, tão repulsivo, repugnante, a ponto da Rowling não falar sobre, né? Que é o mesmo caso, inclusive, do negócio das Horcrux, né? Como que faz Horcrux e tal. Também morro de curiosidade. E então surgiu uma teoria de que Bertinha, estava grávida quando ela foi fazer essa viagem. Estava grávida, Berta, e Rabicho a encontrou
E daí vai de mal a pior, gente. Presta atenção. E aí Rabicho encontrou com Berta e levou Berta para o Voldemort, porque ela era uma funcionária do Ministério da Magia, né? Esse era o interesse dele. Só que aí tem um momento nesse capítulo em que o Voldemort fala algo tipo: quando você trouxe ela para mim, nem você poderia imaginar o quanto ela seria útil e tal. E a teoria que surgiu é que ela, além de prover com informações acerca do torneio tribruxo, dos andamentos de tudo lá do ministério, etc, etc, e do negócio do Crouch, ela também deu a Voldemort o quê? A chance de ocupar um corpo, reconquistar um corpo humano. E o Voldemort teria essa forma, teria assumido essa forma de bebê, que a gente vê no quarto livro, né, até o final, antes dele se transformar, dele recuperar o corpo adulto dele, porque ele usou nesse ritual o bebê, o feto, né, De Rosemary. da Berta, da Rose Berta. Ele usou o feto da Robertinha. Berta para fazer esse ritual muito nojento, muito absurdo, em que ele ocupou, né, possuiu esse feto. Por isso que ele teria essa aparência de um bebê não formado ainda, né? Um bebê. Eu acho que é descrito como rudimentar. Inclusive. Rudimentar é uma boa palavra. É uma característica, uma descrição bem interessante, né? Sim. Para dizer o mínimo. E aí existe essa teoria, né? Algumas pessoas acham ridículo, algumas pessoas acham muito crível. Eu acho interessante. Eu sou uma grande entusiasta de teorias que fazem o estômago revirar. Quando eu li na pauta, meu estômago estava revirado, mas você vendeu a teoria muito bem, Larissa. Você gostou, amiga? Eu tô até intrigada agora. Tô até pensando, será se? Porque é uma coisa interessante, né? Só antes, eu sei que o Code vai cagar na minha teoria. Então... Tô brincando, Code. Só uma coisa assim, porque... Eu vou fazer a isentona aqui, porque eu não sei. Porque meio que o argumento parte da ideia de por que o Voldemort habitaria um corpo tão frágil quanto o de um bebê rudimentar, sendo que ele pode, por exemplo, compartilhar, sei lá, a cabeça do Rabicho, como ele compartilhou a do Quirrell. Mas isso ele fala no monólogo, que o corpo do Quirrell não tava aguentando bem, não fala? Mas aí foda-se o Rabicho também, né? Ele não se importa com o Rabicho, ele poderia... E acho que ele tem esse desejo, né, de ter um corpo próprio dele. Agora, por que ele escolheria habitar justamente um corpo de um bebê, né? Tipo, é uma coisa meio... Ele fica muito vulnerável, ele fica muito dependente, assim. Ele precisa que o Rabicho troque as fraldas dele, pô. Exatamente. Mas aquela forma... Eu sempre entendi, assim, o que eu entendia é que era um corpo meio que feito por magia negra. E, inclusive, como é a mesma forma que ele tá no final, né? Exatamente. Quando ele tá morrendo como Horcrux, me parece que é meio que a forma que a alma dele tem. Eu não sei se eu saberei explicar isso direito, mas, tipo, esse corpo rudimentar, que é um pedaço de pessoa, que então seria um bebê, né? A aparência é de um bebê, mas não necessariamente é um bebê, é uma pessoa ainda disforme. Então eu sempre tive a impressão de que era uma magia negra que refletia esse pedacinho de alma dele em forma corpórea. Eu também acho que é pouco provável que o Voldemort seria... Enfim, de todas as coisas ele escolheria voltar no corpo de um bebê, sabe? A não ser que fosse a única opção que ele tivesse. Mas assim, isso me leva a pensar também. Eles estão aí na casa na mansão, na casa dos Riddle, e o Voldemort já tem um plano de recuperar o corpo dele de verdade, né? Tanto é que ele já sabe todos os passos que o Rabicho vai fazer. Ele inclusive joga aí um foreshadow pro Rabicho, né? E sobre a mão e tal. E ele fala que, tipo, ele vai querer usar o sangue do Harry. Que ele tá batendo o pé. Então ele já deve saber o que ele vai fazer. Então ele deve estar pensando que aquilo ali é temporário. Embora ele escolha, né, realmente deixar bem temporário. Ele vai passar um ano desse jeito. Mas assim, eu falando sobre a minha relação com essa teoria, hoje eu acho ela esdrúxula e tal, e bagunço com ela, mas eu já acreditei também, e eu acho legal, sabe? Eu acho que se fosse, também seria legal, porque é uma coisa bem bizarra. É uma coisa que eu acho a cara do Voldemort. Que traria uma carga muito dark mesmo, assim, pra magia negra, que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver, eu acho, que sabe, com a Arte das Trevas e tal. Mas eu só acreditaria nela se eu tivesse um pouco mais de indícios
pra eu, tipo, ter como meu headcanon. Por exemplo, se a gente tivesse alguma menção em algum momento que a Berta tava grávida, ou que ela tinha, sei lá, acabado de transar, qualquer coisa assim. Mas é capaz da Larissa achar, né? Porque ela acha as coisas que eu fico procurando, ela acha. Que eu achar pelos pra... livros. Mas quando a Larissa achar, ela vai trazer. Eu acho curioso, porque assim, eu acho que isso que você falou é uma coisa interessante de se pensar. Porque quando a gente vê muito pouco Magia das Trevas em ação nos livros, né? Eu acho que talvez o que a gente veja, vocês me corrijam aí se eu estiver errada, a gente vê o ritual de retorno do Voldemort. E acho que de processo mesmo, acho que é só isso, assim. Tipo, a gente vê outras menções, tipo, sei lá, os infere, as próprias maldições e tal. Até é um tipo de literatura que não dá nem muito espaço pra ser muito explícito sobre como seria a magia negra, né? Só que o que eu fico pensando é que assim, quando se esse corpo do Voldemort, o corpo que o Voldemort tem, né, esse corpo desse meio que bebê assim, fosse só o reflexo de uma magia que corporaliza a alma dele, o que restou da alma dele, me parece ser uma magia muito limpa pra ser magia das trevas. Não, muito pelo contrário, porque o princípio da Horcrux, o princípio da alma tá solta pela terra, já não é um princípio muito limpo. Mas me parece uma magia limpa de sangue mesmo, de tipo... Então, eu acho, sabe, que é mais provável que ele possa ter utilizado partes do corpo da Berta, que também é uma coisa igualmente nojenta, pra construir uma espécie de homúnculo, alguma coisa, sei lá, pra fazer, pra ter uma substância, sabe? Mas pra usar, de repente, aquela questão de ela ter sido útil por um motivo que o Rabicho não imaginava, né? Que eu, inclusive, vou contestar e dizer que eu acho que esse fato de ela ser útil é porque, assim... na minha cabeça, acho que pra mim é bem claro, né? Mas é o que eu acho. Quando o Rabicho ele encontra com a Berta lá na taverna. Taverna é ótimo. Ele foi lá comprar ovo na Albânia. Não, quando ele vai na taverna e encontra com a Berta, ele encontra com ela, tem uma mulher aqui do Ministério da Magia, eu acho que ia ser interessante pra esse espírito aqui desalmado do Voldemort, que eu também não sei se ele já está corpóreo ou não nessa hora, que ele que tem alguém no Ministério do Reino Unido pra servir como um tipo de informante que tem informações. Isso é que eu acho que o Rabicho tinha pensado. Ele de fato tinha pensado, vai ser útil porque trabalha no Ministério da Magia. Então, o que o Voldemort descobre que o Rabicho não sabia que ela seria útil é que ela tinha uma memória escondida debaixo da superfície da memória dela, que tinha sido apagada, de que ela visitou os Crouch, e lá nos Crouch tinha o Crouch Jr. sendo enfeitiçado, mantido sobre a capa da invisibilidade. Eu também acho que essa é a informação útil. Eu também acho que é isso. Eu acho que é isso que o texto diz, né? Acho que fica muito claro, na verdade, no texto, que é isso que o Voldemort... Sim, ele até dá essa pista quando ele fala assim, não sei o que feitiços de memória podem ser quebrados. Ele dá a pista de que é disso que ele tá falando, por isso que eu acho. Mas o que eu acho interessante é justamente que, quando ele diz essa frase, a gente sabe muito bem ao que ele tá se referindo, mas ele também pode estar se referindo a outras coisas. Tipo, ele não fala explicitamente assim, a Berta foi útil porque me deu as informações do não sei o quê, sabe? Então, quando ele faz uma frase mais aberta para interpretações, ele abre margem para você fazer essas viagens, entendeu? E eu acho que é uma teoria que ela tem pouca base no texto, assim, propriamente. Tem poucas evidências, né, igual você falou. Mas eu acho uma teoria muito interessante pra você pensar justamente quais são os limites que o Voldemort, tipo... E como é essa magia negra dentro do universo que justamente a gente não pode ter muito acesso. É uma teoria legal pra explorar como ele funciona. Mas assim, tipo assim, o Voldemort é uma pessoa que é supostamente um expert sobre morte e sobre voltar, né? Ele tem vários Horcruxes, deve ter estudado vastamente literatura relacionada à volta da morte, coisa assim. Ele tinha um plano. Se ele tinha vários Horcruxes, ele imaginava que no momento ele ia morrer, a alma dele ia se despregar do corpo, ele ia ter que voltar de algum jeito, ele ia ter que dar uma forma de... Então ele deve ter também, meio que já sabia qual que seriam os passos que ele precisaria ter. Ele ficou todo esse tempo, né, do primeiro ano do Harry até agora, tentando conseguir força, mas eu imagino assim, eu acho que eu vou dar um pouquinho de crédito pra essa teoria, no sentido de que assim, alguma coisa deve ter acontecido, de alguma maneira pra ele se materializar. Eu não acho que ele espontaneamente conseguiria fazer isso, a não ser que ele utilizasse um corpo de alguma maneira, porque eu acho que Magia das Trevas, ele tem muito a ver com você utilizar, não sei se estou roubando isso de algumas outras ficções, né, que geralmente tem essa literatura, como por exemplo o Dragon Prince, né, que é a Magia das Trevas lá no Dragon Prince, é você utilizar outros seres
pra fazer a magia. Você tirar a magia de outras coisas, assim. Você meio que faz uma coisa sofrer pra você tirar aquela energia, entendeu? Então, eu imagino que talvez talvez seja o imaginário, né, da magia da negra. Ela envolve corpo, osso, sangue, carne, que é uma coisa, tipo, sabe? Sofrimento. Coisas que a gente vai ver quando a gente for aprender as maldições imperdoáveis e o ritual da volta do Voldemort. Então, acho que um pouquinho disso deve ter de alguma maneira. Agora, se tem um feto recém-nascido ou um feto recém-nascido é ótimo. Feto um bebê abortado. recém-nascido ou um feto abortado, aí eu já não sei. Sim, é isso que eu tava querendo dizer quando eu disse que eu acho que pensar que é só uma materialização é uma magia muito limpa, porque me pareceu, tipo assim, que a ideia era, sei lá, um feitiço, assim, só fez um feitiço aqui, e aí o que... Não, mas pra você criar um corpo material, assim, tudo bem que é mágico, né? Mas eu presumo que seja um ritual, assim, seja tipo a maior das poções possível, sabe? Até porque a matéria orgânica não é muito fácil de criar, né, pros bruxos. Você tem que... Exato, Sim, o que eu fico pensando é que, tipo assim, se a gente pegar o ritual do Voldemort, que ele volta pro corpo, coisa dele, né, como referencial, ele teve 3 elementos materiais, né? 3 elementos de, tipo, humanos, assim, né? Então, eu imagino que qualquer outro ritual desse tipo precise ter também outros elementos similares, mesmo que em menor escala, assim. Então, tipo, mesmo sendo E pensando, a gente já tá entrando num lugar muito gore da conversa, né? Sim. Mas pensando no ritual, então tinha osso, carne e sangue, e era uma porção bastante pequena de sangue pro tipo de ritual. Ele pega dá um chilepzinho ali no Harry, rapidão. Sim. Mas, assim, você presumiria, até pensando no Voldemort, né? Assim, o Voldemort arrancando a cabeça do Harry fora e jogando o sangue dele lá dentro. E aí não precisa jogar mais nada, Então... inclusive, né? Porque já tem osso, carne e sangue. Né? Joga o Harry inteiro ele não precisaria lá. de um bebê inteiro pra fazer uma... Pois é, tipo, se jogasse o Harry inteiro na poção, o menino ia sobreviver? Provavelmente não, mas o Voldemort não pensa essas coisas. Não joga o menino da janela. Ele queria não joga o menino duelar, ele queria ser... Mas não pode, porque tem que ser um Queria osso ser do o pai, duelador. o negócio do servo, não sei o que lá. Mas isso a gente vai falar Sangue quando do chegar menino. no capítulo, né? Vamos com calma. E sabe uma coisa bizarra também que o pessoal teoriza? É que é uma outra teoria, né? Que é mais bizarra ainda. Que supostamente esse bicho, ele é uma coisa criada pelo Rabicho e a Nagini. Sim, porque tem o rolê do ordenhar, né? E que tem as características... Imagina, só de imaginar isso chega a dar um... Mas assim, porque o Voldemort vai ter aquelas características ofídicas, né? Sim. Quando ele volta, ele vai ter uma pele, enfim, mais esverdeada, vai ter os olhos fendados, a língua bifurcada, não tem nariz e tal. Mas eu já não consigo acreditar também, porque eu não lembro do bebê em si ter essas características de cobra sendo mencionadas, né? A gente tem um bebê relativamente humano, e depois da poção essas características aparecem, não é isso? Era pelada, de aparência escamosa, de uma cor preta avermelhada e crua. Os braços e pernas eram finos e fracos e o rosto era plano e lembrava o de uma cobra com olhos vermelhos e brilhantes. Sim. Isso que eu falo, não é necessariamente um bebê. Ele é uma coisa, eu acho realmente que é meio que uma forma material de um pedaço da alma dele. E o que a gente falou sobre animagos, assim, sobre meio que o animal que a pessoa é, ela meio que não escolhe, né? É meio que o spirit animal dela. E o dele é uma cobra. Então ele meio que tem essa forma muito da alma dele, em formato de cobra. E eu não sei qual é o ritual bizarro que tem por trás, mas pra mim ainda é isso. Eu acho que quando você compara esse bebê com o que a gente vê na estação King's Cross, né, que já que a gente também pode depois procurar a descrição pra ver se bate com esse desse bebezinho que vai ser apresentado no ritual. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que pode ser também por causa do veneno da Nagini, né? Que ele tá utilizando como alimentação. Então a gente pode dizer que talvez esse corpo tenha vindo da Nagini, ou que ele tá sendo nutrido pela Nagini e por isso que vem as características. O que é interessante, porque o Voldemort ele encontra a Nagini na Albânia, né? E ele faz amizade com ela, né? Vamos dizer assim. Depois a gente vai conhecer quem a Nagini é. A gente ainda vai conhecer com os próximos filmes e roteiros de animais fantásticos. Como é que ela chegou nesse ponto. Mas o meu ponto é que o Voldemort ele vai fazer aberta de Horcrux pra Nagini. Sim. Então, tipo, na realidade a Nagini é a última Horcrux que o Voldemort faz.
Assim, a gente sempre se perguntou por que a Nagini tem essa conexão tão, né, assim, com o Voldemort. Será que ela não pariu Pode ser. essa coisa? Pode Pode ser. ser, ele pode ter se isso já E é por seria isso que bastante ela, repugnante abre nojento, aspas, amamenta. né? Eu só espero que não Nagini tenha nada a ver com o cobra, rabicho, pelo é uma amor de cobra Deus. mamífera. Isso é interessante, inclusive, mencionar, né? Porque tem uma arte que circula e tal, que muitas pessoas já viram. Ai, meu Inclusive, Deus. eu achava que era uma fanart. E aí fui corrigida pela produção, dizendo que é, na verdade, uma arte conceito, né? Que foi feita para os filmes. Que é do Voldemort, essa forma do Voldemort deitado numa cadeira. E a Nagini em volta dele, né? Circulando ele. Com peitos cheios de leite. Tipo tetas, né, de vaca. Tipo a Nagini com tetas assim, de vaca. e ele mamando nela, né? E isso é muito louco, porque o que rola? No texto, a Rowling fala em ordenhar, né? A Nagini, né? O Voldemort fala que o rabicho tem que ordenhar ela, uma coisa assim. E quando a gente fala em ordenhar, inicialmente você pensa em leite, né? Em, tipo, tirar o leite da vaca, essas coisas. Só que isso também é o vocabulário, também é a palavra que é usada pra falar sobre tirar veneno da cobra, né? E era isso que ela tava se referindo, obviamente. Mas aí virou essa coisa de, tipo, a Nagini amamentando o Voldemort. Mas que, de certa forma, eu acho que é uma pensa, brincadeira que a eu JK queria- faz com o conceito, né? Porque, tipo, de fato ele tá sendo alimentado pela ordenha de uma cobra, que não é uma coisa que ninguém é alimentado, né? Tipo, então é meio que uma brincadeira com as palavras, eu acho. Mas, pelo amor de Deus, tá, Mas gente? A então, Nagini não tem tetas, não. se o ritual envolve de alguma forma ele sair dela, faz sentido que aquilo não seja veneno pra ele, seja alimento de Exatamente. fato. E é por isso que ele Sim. vai cada vez mais tendo essas características de cobra, né? Por isso aí, então, Nagini é uma cobra mamífera. Então, ó, a minha headcanon agora é o seguinte, que é a coisa mais horripilante que vocês vão ouvir, inclusive aviso de conteúdo adulto, tá, desse episódio. A Nagini comeu a Berta Jorkins, e como a Nagini agora é a alma do Voldemort, porque ele fez uma Horcrux com ela, a Nagini pariu o Voldemort e o nutriu, e ele virou aquela coisa. Ô, Igor, ainda dá tempo acho de eu que sair do tem um episódio? Tem Então, um esse Deus ritual curte sua noite. maior aí por trás. Deve ter alguma poção, alguma coisa, mas tô apoiando esse headcanon. Amiga, isso já é um ritual Eu babies. acho que quanto mais nojento, mais provável. De verdade. Eu acho que faz sentido. Eu acho que encaixa no conceito de magia das trevas. Aqui o Voldemort estaria disposto a se submeter, exatamente. Assim, ele não teria nenhum pudor de, tipo, come esse negócio aí, depois você me vomita. Sabe? Não... Então, o Voldemort, ele tem a Nagini, né, como sua última Horcrux, eu imagino. Na realidade, eu imaginava que era o Harry, mas na realidade é a Nagini, né? Porque o Harry tinha sido feito em 81 e a Nagini agora só em 93 agora, né? 94. 94. E, no caso, a própria a J.K. Rowling confirmou, né? Quem eram as almas das pessoas que tinham morrido pra fazerem as Horcruxes, e a Berta Jorkins era uma delas. E a Berta Jorkins, inclusive, foi a última morte do Voldemort nesse momento, até ele matar o Franco, né? Tanto é que ela vai aparecer também lá no Prior Incantatem. O que leu pensando, quem que é essa Berta Jorkins aqui? A Berta que tem a Nagini dentro de si, agora repassem. Ai, meu Deus. Ou melhor, o contrário, né? Mas falando em Nagini, né? Vocês estão escutando esse barulho, ó? Eu acho que Cláudia Kim está querendo entrar. E qual era a mensagem que ela tinha pro Voldemort? Que ele pergunta assim, Nagini, me disse uma coisa muito interessante aqui, Rabicho. Você nem sabe o que ela me disse. Aí ele perguntou, o que, my lord? Ele fala, que o Newt Scamander mandou um abraço pra você. O Scamander vai mandar a Aragog. Sim. Então, ela não apenas está amamentando, né, o Voldemort, como ela tem uma conexão com ele, como a gente vai perceber mais pra frente. Eu até perguntei na pauta, né, porque eu sou essa pessoa. Eu coloquei assim, tipo, mas por que o Voldemort pergunta da Nagini? Será que ele não sabe onde ela tá, porque ele tem uma conexão com ela? E a Tami disse alguma coisa que eu achei, bem interessante. O que foi mesmo, Tami? Que não... Não, é que a conexão que ele tem, mesmo ela sendo uma Horcrux, não é assim GPS, né? Senão ele saberia onde Harry tá o tempo todo. Eu acho que é uma conexão de alma, que é um pouquinho mais complexa, mas que não necessariamente, assim, ele tem quando ele possui o corpo dela, né? Sim. Ele tem a visão de onde ela tá e o que ela tá fazendo. Eu acho que... isso que eu ia falar também. Acho que quando ele tá na vida, ele não fica sentindo onde ela tá. Eu acho que se ele quiser, ele consegue. Tipo, se ele se eu acho que focar... existem duas questões aí. Tipo, primeiro que ele inicialmente não sabe que ele tem essa conexão com o Harry, né? Então, ele não saberia, porque não é uma coisa consciente, assim.
E segundo, eu acho que ele consegue sim saber onde a Nagini tá, se ele fizer esse esforço, mas é uma parada que ele não parece estar em forma pra ficar fazendo o tempo inteiro, né? Então, se tem uma pessoa com ele, ele pode perguntar onde ela está. Não é algo que ele precisa, tipo, sei lá, ela saiu numa missão, eu preciso ver o que tá rolando e tal. Eu imagino que seja um esforço que ele se poupe, porque deve ser realmente muito desgastante pra ele, né, na condição que ele tá. E falando na Nagini, gente, a gente tem alguma menção, alguma coisa nesse capítulo, que é o primeiro que ela aparece, né, que tem alguma conexão com o que a gente viu nos Animais Fantásticos ou nos roteiros? Acho que o único indício que a gente tem aí, então, tá no próprio nome dela, né? Porque o Nagini vem de Naga, e Naga é uma figura mitológica. Isso, tipo, uma figura mitológica do hinduísmo, né? Eles têm a habilidade de se transformar em cobra, né? Então... Escolher ficar na sua forma humana ou cobra, né? Isso. É tipo um animago bruxo, no caso. É tipo um animago. Só que aí a gente pode fazer a ligação... ela fez de maneira diferente. A gente pode fazer a ligação do nome, né? Mas o que a gente vai descobrir depois é que é uma condição bem diferente de animago, assim, na verdade, né? É uma maldição. Mas é muito mesmo, interessante, né? Porque a Naga, ela é representada como essa pessoa metade cobra a maioria das vezes, metade da cobra, metade pessoa. E tem tudo a ver, talvez, com o processo da transformação, né? Que, sei lá, uma coisa... Como o Maledictus não pode escolher, né? Que vai se transformando... Assim, tem uma hora que ele vai poder mais se transformar, porque, assim, tecnicamente a Maledictus, até o momento, ela pode sim escolher se ela vai ser humana ou se ela vai ser cobra, né? Como a Nagini do Animais Fantásticos escolhe. Só que aí, em determinado momento, ela fica presa naquela forma para sempre. Será que ela percebe quando ela vai ficar presa para sempre? Ou será que um dia ela simplesmente não consegue ver? Eu gosto de pensar que é uma coisa... Deve ser progressivo. Transição, assim, sabe? Que uma hora começa... Ela não consegue mais transformar as escamas, uma hora ela não consegue mais transformar a língua. Eu acho que isso pode ter tudo a ver também com o fato de ela ter... Agora, tudo vai ser pra mim essa teoria do Voldemort. De ela ter parido o Voldemort, porque ela também já foi um ser humano, sabe? Que tem uma coisa antropomórfica aí no meio. Sim, mas foi nisso que eu pensei mesmo, assim. Foi que quando eu comecei a falar, pensando na ligação que eles têm. Porque por que ela se apegaria tanto a ele? Pô, ela pariu ele, sabe? Então, se pá, por isso que ela é apegada. Acho que fez sentido, hein? Tá ficando legal essa discussão aí. Mas eu acho que a gente tem uma outra discussão que a gente pode ter ainda, que a gente já tem o quê? 2h15 de gravação. Mas também, né, chama o quê? O Igor? Chama quem? O Code, a Larissa e a Tami pra fazer o primeiro capítulo? Nossa, por que botou nós três? Quando eu me dei conta disso, eu falei, gente, eu avisei, mas tudo bem. Eu acho que uma coisa que a gente pode discutir, que a gente ainda não discutiu, voltando um pouquinho no Rabicho, né, a gente chegou a mencionar mais ou menos ele por causa do apelido e tal, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre as motivações do Rabicho, né, tipo, o que leva ele a buscar o Ser tão humilhado. Tipo, sei lá, não era mais fácil ele só fugir, virar rato e acabou? Mas então, por que ele procura o Voldemort e fica com ele, né? E fica limpando as merdas do Voldemort, né? Fica tirando, ordenhando a Nagini, escutando o desaforo toda hora. Não, e ficava, se ele viu a Nagini com o meio aberto e pariu o Voldemort, meu Deus do céu. Haja lealdade, gente, não é ele mesmo? devia ser o braço direito do Voldemort, porque o que esse homem... A mão direita, eu diria. A gente já tá assumindo como canon que isso aconteceu, é isso mesmo, produção? É isso, no meu livro tá escrito isso, tá lá, é o último capítulo. Você não leu? É o epílogo. Ai, meu pai. Mas assim, eu acho muito interessante isso que você falou, porque assim, quando acaba o terceiro livro, né, a gente tem a ideia de que o Rabicho vai se juntar ao Lorde das Trevas. E se você não tivesse esse livro ainda, você imagina talvez com as palavras que quando você vai se juntar a alguém, ainda mais quando é colocado como o Lorde das Trevas, a ideia é de que ele já está estabelecido. Então o Rabicho está buscando ajuda com o Voldemort. Só que quando ele chega com o Voldemort, ele descobre o quê? Que ele que vai ter que ajudar o Voldemort. Sim. Ele que vai ter que ficar alimentando ele, carregando ele. Ele já sabia disso. Todos eles sabiam, tanto que o Voldemort fica lá choramingando, que nenhum dos meus fiéis servos foram me procurar. Porque eu acho que ele já tinha deixado esse tipo de instrução, assim... Eu não vou morrer, vocês vão precisar me achar. Procura. Porque, agora o Gincana acha o Voldemort. Talvez não dando tantos detalhes, mas ele deve ter avisado. Eu vou estar num país que começa com A e termina com Banner.
Aí o Lúcio falou, massa, tomou um vinho e... Não, eu vou até conversar com vários ratinhos por aí, pra quando precisar me achar, eles vão poder passar o bizu pra você. Não, então, tanto que a Bellatrix, ela fala que ela tentou, que eles tentaram, né? Eles foram presos porque eles estavam tentando ainda encontrar ele. Sim. Então, eles tinham algum tipo de instrução pra isso. A questão aí, eu acho, do Rabicho, é que ele tem uma personalidade de Seguir os como outros. vou dizer isso sem ser... De servidão, vamos colocar assim. Então, ele fica atrás de grandes líderes, né? Uhum. E ele meio que assumiu a servidão dele pro Voldemort. Sim. Então ele tava meio que ali ouvindo pra saber se apareceu o homem ou não. Aí quando ele ficou sem rumo na vida, falou, vou lá achar o homem que me protege, porque não tem mais ninguém pra me proteger. Então Sim. eu não acho que ele tenha esse nível de independência de falar assim, ok, agora eu vou viver sozinho aqui na vida como rato. Ele precisa estar sempre sob a guarda de alguém. Eu acho que também tem a questão assim, ele podia muito bem ter fugido e, tipo, ter vivido o resto da vida miserável dele como rato, longe de todo mundo e tudo mais, só que assim, o trio sabia dele, né? E tipo, talvez ele tenha ficado tanto cagado disso vazar, e as pessoas irem atrás dele, ele pensou, a única pessoa que vai poder me proteger disso Ou daqui até medo dos Sirius, né? são Porque os comensais. Sim. Então, tipo, eu tenho que. Se os comensais, eles não vão me dar asilo. Então eu vou ter que ir atrás do próprio Voldemort. Se eu for a pessoa que encontra o Voldemort, eu vou ser o top lacrante seguidor dele. Só que não, né? Agora é curioso também, porque a gente vai ter oportunidade de discutir isso mais a fundo lá no 7º livro, mas aqui a gente já vê talvez uma pistazinha, né, dessa coisa desse débito que o Rabicho tem, essa dívida que o Rabicho tem com o Harry, porque o Harry poupou a vida dele, né, ele impediu que o Sirius e o Lupin matassem ele no final do 3º Fizesse livro. uma Avada Kedavra duplo. Isso. E aí agora o Voldemort tá lá falando que quer pegar o menino pra fazer o ritual. E o Rabicho tá lá falando que talvez seja melhor fazer com outra pessoa e tal. E aí fica essa questão, né? Pode ser que ele simplesmente esteja olhando para o plano do Voldemort e pensando, meu Deus do céu, que maluquice. A gente pode pegar qualquer pessoa. Por que Você que vai quer ficar esse um ano menino? tendo que ficar te carregando e te E trocar alimentando. suas fraldas. Arranja logo aí um sangue qualquer, mano, que a gente Sim. já pega um corpo top. Mas isso também pode ser uma referência justamente a essa coisa dele tentar pagar essa dívida, né? Será Mesmo que ele não saiba, né? Será que se ele conseguisse convencer o Voldemort a não usar o Harry, será que, seria considerado como se ele tivesse pagado o Harry? Então, a questão é que eu não tenho certeza se o próprio Rabicho tem clareza dessa dívida. Pois eu acho também que isso não é consciente. Eu acho que ele estaria sendo, como é que eu posso dizer, sem saber, ele teria esse urge, sabe, de fazer isso. Assim como ele também não controla quando ele vai se matar para o Harry poder sair e se salvar. Então eu acho que é uma coisa que, assim, o subconsciente dele talvez fique jogando, eu tendo aqui, claro, eu tô viajando, né? Mas por causa dessa magia, que faz ele inconscientemente ter essas atitudes, de tentar fazer alguma coisa pra poupar o Harry. Esse ímpeto. Pode ser, mas assim, aí eu ainda acho que ele tá sendo só egoísta mesmo. Também tem essa questão, eu né? Acho que ele tá só assim, deixa o menino Harry lá, eles sabem de mim, deixa eles lá, faz outra coisa, vai sabe? dar treta, tem gente protegendo ele. Eu entendo o que vocês estão dizendo, não discordo, mas eu ainda acho que ele não tem nenhuma noção de que essa dívida, assim, não tem o conhecimento mágico até pra saber que isso é uma dívida mágica, sabe? E realmente tá só querendo poupar a própria pele, como ele normalmente faz. Eu só acho interessante pensar isso, porque esse é um tema que parece muito caro a Rowling, né? Essa coisa das dívidas de vida, assim, né? É algo que ela sempre aborda de alguma forma. No primeiro livro, ela já fala isso com relação ao James e o Snape. E aí é legal ela trazer isso de volta, assim, né? E como que isso às vezes pode ser, no caso do James e do Snape, seria uma coisa mais consciente, de tipo, eu sei que você me salvou e eu vou salvar para pagar e me livrar disso. E como que isso às vezes pode emergir de uma forma inconsciente mesmo, né? Quase instintiva. Sim. E também tem a questão lógica, né? A questão racional. Além da questão disso ser ou não uma questão, eu acho que mas além de ser ou não, tem a questão lógica, né? O Rabicho tá pensando, né? Imagina o tanto de proteção que tem em volta desse menino. Tipo, Sim. por que tem que ser justo
esta praga. Pois é, a Sim. verdade, gente, é que nesse sentido o Rabicho o quê? Não errou. Tava certíssimo. Eu ia falar nunca errou, A mas eu Lari achei conseguiu pesado. o quê? Aí eu Passar falei, não pano errou. para Acho o que Rabicho. só dá pra ir até a Trelawney quando falar que nunca errou. Gente, mas eu vou falar pra vocês, lendo esse capítulo, tinha vezes que eu, assim, eu não gosto do Rabicho, obviamente, né? Mas dá vontade de dar umas tapas na cara do Voldemort quando eles tratavam o cara, tipo, velho, Ele viu sua cobra comer a mulher e te parir. pois é, joga esse bebê pela janela, ele fica te tratando e te tratando, te chamando de Sim. verme toda hora. Mas, Com aquela de vozinha novo, aguda tem dele. a relação de servidão. Quando é estabelecida essa relação de servo e mestre, o respeito ele tá muito além do Não, assim, físico, eu sei, eu tô sabe? brincando. Gente, a gente tem que o quê? Respeitar o kink de cada um, né? O Rabicho gosta. Já que a gente fetiche já dele. chegou nesse nível no episódio, é isso. Já que esse Eu acho que episódio eu vou tá gravar aí, outro aviso de conteúdo adulto, porque esse foi, eu acho que, o episódio mais adulto de todos. se você tem sensibilidade a qualquer tipo dos elementos osso, carne ou sangue, não ouça esse episódio. Não, tipo, se esse livro é o momento em que acontece essa transição pra uma fase mais, né, pesada, Aham. nada mais justo que esse podcast transicionar junto. Boa ideia. Gente, quando chegar no 7º livro, a gente vai estar falando de quê? Eu até coloquei na pauta, né, que esse é literalmente o livro que uma mãe não vai ler pra uma criancinha antes de dormir, porque já começa o primeiro capítulo com E nem vai assinatozão aí com colocar várias esse podcast inscrições. pra criança ouvir também. Aham, pelo amor de Deus. Esquartejados, como é que é? Não foram esquartejados, esfaqueados, asfixiados e nem afogados. Envenenado. Então, gente, o plano, né, que o Franco escuta enquanto ele ainda tem vida, né, a gente não consegue discernir com clareza, né, porque ele não sabe do que está acontecendo e a gente acompanhando o ponto de vista dele também não sabe muito bem, a gente só tem algumas menções que já foram sim plantadas neste primeiro capítulo, ou seja, J.K. Rowling aprendeu com seus erros do terceiro livro, aquele... Brincadeira, meninas, brincadeira. Ai, ai, ai. Não fala mal do meu Acho que prisioneiro. meu áudio deu um problema. Eu ouvi o Cláudio falar erros do terceiro livro. Deve ter dado Mas a gente- interferência. Mas é incrível, a gente já tem menção da Copa Mundial de Quadribol nesse primeiro capítulo, a gente já tem menção alguma coisa estranha que vai acontecer em Hogwarts, né? Tem o fiel segredo que vai se juntar ao Voldemort. Pena que a gente só vai descobrir isso também de uma vez no final. Mas é ótimo que a gente já tá plantado aqui. O que eu acho legal dessas menções é que ela vai preparando a gente pra, tipo, a gente fica on-edge, assim, né? Principalmente com relação ao servo. Porque a gente sabe que tem um servo em Hogwarts. Só que a gente não faz a mínima ideia de quem é. Uhum. Então a gente fica o tempo inteiro pensando, mas será que é fulano? Mas será que é fulano? Isso é muito massa, porque aí é o que, acho que volta naquilo que você mencionou lá no início do episódio, que é a sensação de que esse é um livro de mistério, sabe? Sim. Um livro de detetive, Investigação, assim. né? Porque você tem um elemento ali que é segredo absoluto e que é algo que tá o tempo inteiro coisando, Isso. né? E Aparecendo. diferente dos outros livros até agora de Harry Potter, eu acho que esse é o primeiro que você tem, de fato, como um primeiro capítulo, tipo assim, o início de todos os conflitos que vão ser resolvidos, tipo assim, eles estão sendo apresentados aqui, sabe? Tipo, 100%. Sim, E o mistério é plantado aí. Aham. É. sim. É bem o primeiro capítulo de livro de suspense mesmo. E assim, e falando sobre a questão da escolha do Voldemort, que o Rabicho tava tentando dissuadir o Voldemort, né? Mas é engraçado que o Voldemort não sabe ainda. A gente só vai falar isso quando chegar um pouquinho mais pra frente do capítulo, desculpa, no livro. Mas o Voldemort não sabe ainda que essa insistência por querer tanto pegar o sangue do Harry vai ser justamente o que vai fazer ele ser derrotado. Isso é muito incrível. Inclusive, o próprio Rabicho fala, né, assim, tem tanta proteção em volta do menino, mas eu acredito que o Rabicho não saiba, né, de que proteção que se trata. E, assim, ele se refere, então, a essa proteção? Não, eu acho que os comensais... Eu acho que os comensais sabem que eles não podem chegar perto do Harry. Até aqueles que sobraram, sabe? Eu acho que eles sabem que tem alguma coisa mística que envolve a casa, ou alguma coisa assim. Porque os bruxos sabem onde o Harry mora. Só que nenhum tentou ir Eu atrás acho dele. que e não. tal. Eu acho que ele tá falando mais proteção no sentido de, tipo, ele é o Harry Hogwarts. Potter em Hogwarts. E tem o Então, Dumbledore. tipo, não é fácil você pegar ele como você pega qualquer aluno aleatório. E eu acho que a gente ainda tem que levar em consideração que os comensais que restaram ainda tem essa imagem de que o Harry é uma figura misteriosa, porque, afinal de Que contas, derrotou ele o Senhor das derrotou o Trevas, né? Voldemort. É. Uhum.
Ninguém sabe, eu acho que ninguém sabe explicitamente que existe uma proteção em torno dele, uma coisa em torno da casa, não sei o quê. Mas ninguém sabe exatamente o que o Harry é. Porque ninguém entende o que aconteceu ainda. Que tinha aquela suspeita de que ele poderia ser um bruxo das trevas, também, né? Assim, maior ainda do que o próprio Voldemort. Mas acho que até o terceiro livro já se quebrou um pouco mas não necessariamente de ser né? um bruxo das trevas, mas no sentido de, ok, se ele não é um bruxo das trevas, então que porra ele é? Porque ele deve ser muito poderoso. Que poder ele tem? Ele, no caso, a proteção dele chama-se proteção do protagonista. Sim, é a reputação dele, né? Eu queria só fazer uma menção a um plágio de Dona Joana, que foi... Ela plagiou o João Tolkien, o Ronaldo Tolkien, ela plagiou o Ronaldo Tolkien no momento em que... Ai, como é que o Franco fala? O Franco fala uma coisa tipo assim, seja homem e me encare, olhe pra mim. Isso, ele faz, comigo. me encare como um homem. E aí o Voldemort vira e fala, mas eu não sou homem, trouxa. E aí, meu irmão, quem você pensa que é perto da Elwyn pra falar isso, sabe? Porque a Elwyn que enfia a espada lá no Nazgûl e fala que I am no man. Eu achei muito plágio, fiquei revoltada, fiquei chateada com esse Não, amiga, a homenagem que a Rowling quis fazer, com certeza. A homenagem colocando a Elwyn, a fala da Elwyn na boca desse... verme. Em piastro. Mas é muito legal esse momento, né? Bem impactante que... O cara não sabe do que ele tá lidando, né? E na hora ele fala que eu não sou um homem. Franco injustiçado, sensacional. Olha só ele, vai lá em cara, de frente. Eu vou terminar com #JusticeForFranco. E ele teve coragem nos últimos momentos da vida dele. Ele conseguiu juntar coragem pra enfrentar aquele negócio lá estranho que tem uma cobra enorme na casa também. Outras pessoas teriam corrido só de ter visto a cobra. E, gente, pra gente fazer aqui uma homenagem à memória, né, do Franco, que morreu dessa maneira tão desoladora, né, a gente pode dizer que ele foi mencionado na realidade, o nome dele foi mencionado entre os bruxos, porque a gente tem um trecho no capítulo 30, mais lá pra frente, que menciona que a época do retorno do Voldemort foi marcada por muitos desaparecimentos, e o nome dele aparece entre as pessoas que foram desaparecidas. Lá no capítulo 30, né, o Dumbledore fala assim: a ascensão de Voldemort ao poder foi marcada por desaparições. Bertha Jorkins desapareceu sem deixar vestígio no lugar em que se sabe que Voldemort esteve por último. O Sr. Crouch também desapareceu, aqui nos terrenos da escola. E houve uma terceira desaparição, uma que o Ministério, lamento dizer, não considera importante, porque diz respeito a um trouxa. O nome dele era Franco Bryce, vivia na aldeia em que o pai de Voldemort se criou, e os habitantes do lugar não o veem desde agosto. Então, de alguma forma, eles descobriram, né? Só não sabem o que aconteceu com o corpo dele. Na verdade, o que esse trecho dá a entender é que o Franco desapareceu. A gente não sabe se ele... Então, ninguém encontrou o corpo dele. Então, provavelmente alguém reportou e chegou no ouvido dos bruxos. Se tivesse encontrado o corpo dele, ele teria sido Sim, isso. o Dumbledore, imagino ele, que faz aqui a conexão de que ele tá morto, né? Mas o que se sabe é só que ele desapareceu. Tanto que fala, os habitantes do lugar não o veem desde agosto. Ou seja, virou papá da Nagin. Na realidade, o Dumbledore achou essa informação no Jornal dos Trouxas. Deve ter feito, né, a conexão do lugar. Ele fala, como vê, leio os jornais dos trouxas, ao contrário da maioria dos meus amigos do Ministério. Isso acontece no capítulo da penseira. É o capítulo que o Harry vai lá na... Isso. E descobre o passado do Crouch, dele, né? E, enfim, aí eles estão conversando. O Dumbledore deve ter uma assinatura do jornal local ali de Little Winging, né? Deve. Isso abre tantas coisas na minha cabeça agora. A questão dos bruxos viverem numa bolha. Imagina o Twitter bruxo. Mas a questão que eu ia falar agora era o seguinte. É tão interessante que o Voldemort fez tanta questão de apagar o nome, a relação trouxa dele. E o Dumbledore sabia, né? E tipo... Tava disposto a contar pra quem quisesse e descobrisse que ele tinha de fato uma conexão com os trouxas. Um grandíssimo fofoqueiro, Dumbledore, né? Sim. Mas esse tipo de coisa tem que ser exposed mesmo. Quem é que tava lá no bar contando as fofocas? Era Dumbledore, você acha? Dumbledore disfarçado, ele era aquela padeira. Não deixa as pessoas apagarem o passado. Ele fica ali, ó. Mas o fulano... eu acho que... hoje em dia ele é isso tudo aí, mas isso aqui que ele era, né? Morava no orfanato trouxa. Você acredita, menina? É verdade. Acredito. Eu fui lá buscar. Botei fogo no armário.
Mas eu acho que essa parte de o Dumbledore saber do passado dele... tem algum trecho até que o próprio Voldemort fala que ele se revelou demais, né, pro Dumbledore, assim. Porque é uma carta na manga que o Dumbledore tem. Conseguir saber tudo que ele tenta apagar do mundo bruxo. Sim. Eu acho isso... Nesse sentido, eu realmente amo a participação do Dumbledore. Isso, eu acho que a reputação do Voldemort é de uma maneira tão antitrouxa entre os bruxos que é capaz do pessoal nem acreditar, né? Vivendo no mundo hoje, que as pessoas elas veem os fatos na cara delas, elas não acreditam e elas acham que a pessoa que eles defendem é responsável pelas coisas que elas mesmas defendiam contra, sei lá. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Pelo post que ele viu hoje. Exatamente. Imagina no mundo bruxo, alguém fosse falar isso, que o Voldemort veio de uma forma trouxa, os comensais iam rir e achar que era mentira. Fake news. Sim. Mas é isso aí, minha gente. Depois de termos prestado nossas homenagens, depois de terem acontecido, né, justamente esse feitiço, né, aqui, a gente vai pro nosso momento Avada Kedavra, que é o nosso momento de pior parte do capítulo, parte triste ou que nos deu raiva. Tami, qual que é o seu Avada Kedavra deste capítulo? Então, tem muitos Avadas Kedavras, mas eu acho que eu vou dar o meu Avada para o vilarejo futriqueiro cancelando o Frank. Sem saber das informações, eu acho que a cultura do cancelamento ela é muito anterior ao Twitter e a gente precisa repensar, entendeu? Porque lá nos botecos tava lá o pessoal cancelando o menino. 26 anos tinha o menino e, sabe, acusado de assassinato ali por viés de confirmação. Então, meu Avada vai para a cultura de cancelamento no mundo. É isso aí também. E você, Lari, o seu Avada Kedavra, que não é um dos Avadas que acontece de fato nesse capítulo, qual é o momento ruim pra você? Né? A gente não tem Pirraça, não tem Draco, como é que você vai fazer agora, amiga? O meu Avada vai para 2 Avadas que acontecem, que a gente, né? Enfim. O seu Avada vai pro Avada, é isso? Meu Avada vai pro Avada. Meu primeiro Avada vai pro Avada do Franco, porque eu fico com pena dele, é uma pessoa com quem eu empatizo. Só queria a bolsinha de água quente, só queria tomar um chazinho e ficar na casa dele de boas. Não deixa. Primeiro tem as crianças chatas que enchem o saco, não deixa o homem em paz. Não tem um segundo de paz. E depois vem esse homem aleatório, que não é um homem. O bebê maldito. Mata ele. E o meu Avada principal, mas na verdade meu grande Avada vai para a morte da Berta. Que era o quê? Uma pessoa que só queria viajar em paz. Ela tava de férias. Grávida. Possivelmente grávida. Grávida. Ela viaja, ela pega o dinheiro dela que ela economizou o ano inteiro, ela vai fazer uma viagem sozinha, um exemplo de empoderamento feminino. Né? E aí uma mulher grávida com 8 meses de gravidez. E aí vem esse homem aleatório e mata ela, deixa a cobra comer ela, a cobra para e bebê dela. Sabe, tipo, 2 pessoas injustiçadas nesse capítulo são Franco e Berta. E o bebê da Berta. Meu Deus do céu. Berta's Baby. E Roberta's Baby. Por que ele não traduziu, né, pra Roberta? É porque Berta, pra mim, eu não saio da quinta série, é a Berta. Aberta ou fechada? Ah, olha aí. Meu pai eterno. Gente, desculpa, meu cérebro faz essa associação toda vez. Gente, eu tenho uma planta que chama Berta. Mas ela tá aberta ou fechada? Ela tá morta, na verdade. Muito bem, gente, vamos agora para o momento gostoso do capítulo. Chega de morte, chega de tanta avada, pelo amor de Deus. Matar pra quê? É pra comer? Não, gente, vamos pro Expecto Patronum, que é o nosso momento de, enfim, falar sobre as coisas boas do capítulo, o que nos deu cantinho no coração, o que é um pouco difícil, né, da gente achar nesse momento de desolação e várias formas de matar as pessoas. Vamos lá, Lari. Te vira aí. Você conseguiu achar um Expecto Patronum? Então, no conteúdo do livro, do capítulo, eu acho que não tem nenhum, né? Mas meu Expecto Patronum vai para a forma, a estrutura desse capítulo, porque eu sou apaixonada, sou cadelinha de capítulos fora do ponto de vista do Harry. Amo todos. E esse é um dos meus favoritos. Inclusive, você acha que toda a história de Harry Potter podia ser do ponto de vista do Snape, né? Que não é Harry. Nossa, seria o sonho da Larissa. Gente, eu queria fazer uma solicitação formal aqui para Tava quase acabando o capítulo. Pra parar com bullying, velho. Porque assim,
Eu não tô falando dele, aí as pessoas me obrigam a falar dele. Você entende? Aí eu sou criticada porque eu falei dele. É complicado Mas isso. fala, Larissa, se não seria ótimo Severus Snape e o dia que eu salvei Harry Potter na quartilha de quadribol. Ô, Lari, estamos a 0 gostaria. capítulo sem encrencar com a Lari e falar do Snape. Não, mas olha só, eu acho que... Mas falando sério, eu acho que, inclusive, é o fato de todos os livros serem do ponto de vista do Harry que dá esse gostinho especial quando a gente sai da visão dele, né? E então, tipo, esse capítulo pra mim é sensacional. Não é o meu favorito desse Fora do Ponto de Vista. Pra mim o 6 ainda é a grande obra de arte de J.K. Rowling. Mas esse livro, esse Mas capítulo... o do Ministro da Magia ou do Spinner's End? Não, o do Ministro da Magia. Do Spinner's End também amo, mas o do... eu digo o primeiro capítulo, né? Ah, tá. Pra mim, pra mim, o Outro Ministro é o melhor capítulo da série, assim. Tipo, o melhor primeiro capítulo da série. Menino, Eu acho sensacional. nunca dei tanto ibope assim, não. Vou prestar mais atenção depois. Então, minha gente, no momento Expecto Patronum de hoje, pra mim, esse primeiro livro, né? Eu queria dar pra esse livro todo porque eu amo esse livro, mas, enfim, tá no comecinho ainda. Eu vou escolher um momento específico que também tem a ver com a forma, assim como a Lari, né? Não dá pra achar muito bem coisas boas no que acontece no conteúdo. Mas pra mim, uma coisa que eu lembro da minha leitura, tipo, eu ter lido essa frase, que é aquela expressão que a JK usa sobre a questão de parecer que eles tinham morrido de pavor. Isso é uma coisa muito, muito interessante pra mim, não sei, esse conceito, sabe? E a frase, né, a tirada dela é muito engraçada também, que eu acho que é que, tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. Olha só, se você... Essa frase é genial. Se vocês estão estranhando que o meu Expecto Patronum tem a ver com morte, né, nos dois sentidos, né, e eu coloquei uma Avada Kedavra aqui no meu Expecto Patronum, né, isso aí deixa... O que isso quer dizer sobre mim? Não sei. Mas vou levar pra psicóloga. E agora, Tami, a tarefa de achar um Expecto Patronum nesse capítulo é sua. Então, assim, dos eventos do capítulo, como a Lari falou, não tem, né? Nenhum. Mas, assim, o que eu mais gosto desse capítulo é o narrador. Eu acho muito legal essa brincadeira de você estar começando a ler Harry Potter como se você nunca tivesse lido Harry Potter antes. E de repente não tem nada a ver com nada e você tá falando, gente, o que tá acontecendo? De repente tudo começa a fazer sentido e de repente muito mais sentido do que pra muita gente que tá ali na história, e o narrador te leva pra uns lugares que você fica, é incrível. A escrita dela tá incrível nesse capítulo. Então meu Expecto Patronum vai para o narrador, entidade narrador. Então, minha gente, uma vez que nós já recebemos muito pano pra manga o que vai acontecer nesse livro, já teve tudo apresentado pra gente, né, inicialmente, nesse capítulo inicial maravilhoso, tudo isso já foi plantado nesse grande plano que começa a ser posto em prática, né, e já que 300 km dali acorda o menino Harry, podemos voltar ao nosso ponto de vista de costume a partir do próximo capítulo, que vai chegar semana que vem, o capítulo 2 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Cicatriz. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Mas uma hora a gente chega lá no Enigma. Sim. Vai demorar lá. o quê? Daqui a uns 2 anos? 3? Por aí. Quem sabe até lá a gente já tomou vacina. Final do ano que vem. Estaremos vacinadas. Talvez nem estejamos gravando podcast, porque eu vou estar o quê? Na rave. Vai estar no bar falando mal dos outros. A gente vai gravar um podcast no bar. Ai, por favor. Por favor. Saudade do Igor no meio da Starbucks falando, Larissa, mas conta aqui pra gente, o que você achou do fim? A gente naquela área de fumante aleatória que tinha que subir uma escada, nada a ver. E vocês não sabiam o que era bom, né? Vocês não sabem você do que a gente tá falando. Eu lembro você mencionando que tava fumando quando tava gravando. No podcast do Animagos tem um episódio chamado Primeiras Impressões sobre Crime de Grindelwald. E foi um episódio que ele foi gravado assim. Conversas aleatórias no meio da rua, encontros entre pessoas, tipo, na área de fumante, no Starbucks e não sei o que. Falando bêbadas. sobre... É incrível. Inclusive gatilho, não vou nem ouvir. Saudades. Eu lembro de ter escutado esse episódio enquanto eu nem conhecia nenhum de vocês dois ainda. Assim, tipo... Aliás, vocês não me conheciam, né? Mas eu conhecia vocês. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção.
O Junior Code e a Nayara Sevciuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luísa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.